Estamos no ar com mais um Beats Podcast, podcast número 17. Beats Podcast sobre empreendedorismo, marketing e tarefas e assuntos correlacionados e afins para toda a família brasileira. Assuntos aleatórios. Hoje com o nosso convidado Diego. Muito obrigado por você estar aqui presente. Eu sou o João Schmidt. Eu sou o Richard Alquati. Eu sou o Adriano Klump. Comendo mais uma vez, né? Como sempre. E fala pra gente, Diego. Muito obrigado novamente por estar aqui. Conta um pouco pra gente quem é Diego. Onde ele anda na fila do pão. Fala pra gente. Gente, boa noite. Muito obrigado de verdade pelo convite, por me aceitarem aí, sentarem um louco falando sobre uma metodologia nova aí, uma coisa diferente. Muito obrigado. Que isso? Cara, o Diego é um cara que sempre batalhou aí desde muito novo, comendo pelas beiradas, desde bolsa na faculdade, bolsa em cursos, aprendendo conforme ensinava numa sala de aula. Legal. E assim, a moda antiga, vamos falar assim. Espartano. E assim eu fui indo, né? E passei, depois que eu me formei em sistemas de informação, né? Sou formado analista de sistemas. Aonde foi isso? Na Unip. Unip? Na Unip. Bolsista graças à minha mãe, né? Aí eu consegui bolsa, mas era aquela bolsa assim, né? Eu pagava parte da matrícula, que pra mim na época era alta. Então. Já era caro. Já era caro mesmo com a bolsa. Mesmo com a bolsa. Você falou graças à sua mãe. Porque a minha mãe era funcionária. Trabalhava na Unip. Ficou lá 11 legal. anos e aí, graças a ela, eu e meu irmão tivemos bolsa. Que legal. Legal. E seu irmão chama como? Leonardo. Ah, não é um tipo Diego Não. com tio? Ele é estranho. Não. Por que Diego, cara? Cara, Leonandro, chama Leonandro. Não, pois é. O cara zoando o convidado aí já cedo, Não, cara. não, eu sou autozoável. Pode Autozoável. zoar. Não, o pessoal chama o Diego, saúde, né? Cheers. Não, é coisa da minha mãe também. Meu pai queria que fosse greco, né? Greco. Aí, graças à minha mãe, foi Diego. Eu curto pra caramba, né? Diego Douglas. Greco ia ser zoado hoje em dia também. Ah, não, você vê que era o destino. Ser zoado de um jeito ou de outro. Não ia ter jeito, Não cara. ia ter jeito, não ia ter O escapatória. bom é que se o cara te procura no LinkedIn, você já vai ser o primeiro, né? Não, pior que tem outros, tipo. Tem dois. Pô, né? louco. Não, e aí é claro que eu não vi ao mundo pra só ser zoado, né? Então quando meu filho nasceu, ao invés de Davi, Ravi. Aí, ó, Então cara. eu não vou ficar sozinho, né? Deus Sol, né? Significa Ravi. Ravi é o sol, né? Em sânscrito e no judaísmo é rabino dos rabinos, né? Aí, ó, então Uns nomes legais. Não ficou sozinho na brincadeira. Não, já que fui zoar, não zoar alguém. Zoar a posteridade, né? Justo. E aí, comendo assim pelas beiradas, né? Me formei. Quando eu fui próximo de me formar, eu já fui saindo da sala de aula e entrando nesse mundo de desenvolvimento de software, análise de sistemas, né? E curiosamente o Itaú já foi assim de cara um dos primeiros lugares que eu fui trabalhar. Contratado no Itaú mesmo? Não, na época? não, nunca fui contratado pelo Itaú, sempre fui terceiro. Uhum. Na época, terceiro também. E uma coisa que me marcou muito na primeira semana lá, porque eu tava recém-formado. E eu vinha da escola ali que um bom analista de sistemas tem que fazer perguntas, investigar regras, né, e montar a modelagem ali. E aí eu lembro que na época eu cheguei pra pessoa, né, pro ponto focal e comecei a fazer perguntas. E aí, mas no mesmo dia, ele já deu feedback, troca o Diego. Pergunta demais. Porque perguntava. E eu vinha da escola de tem que perguntar. E aí, depois consegui revirar e tudo mais, né? Virar o jogo, né? Reverter ali a situação. Mas hoje eu me vejo... Isso me marcou muito, né? Saindo da faculdade, isso foi uma coisa E o que me cara marcou. foi mandado embora ou não? Imagina. Não? Não. Aí, Mas depois... Tô brincando. O que move o mundo são as perguntas e não as respostas, né? E é uma satisfação estar hoje, numa terceira passagem ali no Itaú, mudando a cabeça das pessoas, atuando na transformação ágil, né? Essa transformação ágil do Itaú, seguramente é a maior transformação de verdade da América Latina. Das Américas. Eu acho que lá, pelo menos pelo que o pessoal fala lá, nós só perdemos por um banco da Rússia, que não me pergunte o nome. Que não vai ser pronunciável. E mesmo se eu soubesse, eu não ia saber falar. E é um negócio gigantesco, né?
mudar, né, como já foi dito, né, é um transatlântico, então mudar aquilo lá é devagar, né, aos poucos, né, mudando a cultura de anos ali, de pessoas. E o Itaú, parte de fusão, né, fusão com o Unibanco, fusão de outras menores. Né? Agregando sempre um método diferente, né, a cada fusão, provavelmente. Exato, e é uma satisfação estar lá hoje apoiando tantos outros coaches, né, parceiros da Everest, né, que eu sou contratado, e com outros coaches internos ali, é uma satisfação estar no meio de tanta gente legal ali, competente, disposta a colocar essa coisa da liderança servidora, né, se você quer mudar o time, você tem que dar o exemplo, você tem que fazer primeiro, né, então Legal. é uma satisfação. E como que você foi parar nesse mundo aí de Agile Coach? Como que você chegou nesse ponto? Você estava lá como analista ali, ainda nos métodos tradicionais ali, logo depois da faculdade? Foi na faculdade ou não? Não, pra você ver, né, onde eu tô agora, né? Então, pra isso você já imagina. Eu estava... Na minha segunda passagem do Itaú, eu já não aguentava mais. Eu estava muito ruim. Né? Eu estava com a cabeça abalada. E aí, eu tive a oportunidade de ir pra Record. Trabalhei lá como desenvolvedor, né? Fiz o sistema das eleições de 2014. Aquela que reelegeu a Dilma, né? Uhum. Então, fui stack, ele desenvolvia, jogava animação pro chroma key, pro cenário virtual, pra tela cheia, né, do jornal da Record. Uhum. E ali eu trabalhava 6 horas, ganhava mais, era um ambiente descontraído. E ali eu estava realizado. Então, eu acho que a minha transformação começou ali. Quando eu saí de um ambiente que eu tinha que trabalhar de terno e gravata, né, ali, não estava feliz no momento, acho que era um momento meu, muito mais meu. E de repente eu estava num lugar de criação. E aí, sabe quando você chega num lugar, fala, nossa, que legal, eu cheguei onde eu queria. Porque eu podia, lá eu não só desenvolvia, mas eu podia fazer artes, né, com 3D, que eu já estava estudando, então eu podia colaborar com criação de cenário, aquela coisa toda. E de repente eu perdi. Eu perdi isso, eu fui desligado. Segundo eles, o motivo foi a contratação da Xuxa, que teve corte em todas as partes. Cortou todo mundo só pra pagar a Meneghel. Caramba. Aí, você foda você também, ó. Mandou todo mundo embora. Opa, descobrimos um Xuxa. Descobrimos um apelido. Meneghel, Adriano Meneghel. Cara, foi você que abriu o Mar Vermelho, então, ou não? Não. Não? E quando trabalha na Record, tem que ir na igreja ou não? Não. Não também? Porra. Inclusive, uma vez o Pânico tava lá na porta e eu tirei uma selfie com o Ceará, né? E tive a brilhante ideia de postar. Uhum. Aí eu cheguei na sala, o coordenador lá, Diego, apaga isso. Se eu der um like aqui, você tá demitido. Por causa da legenda. Ah, que eu coloquei na legenda. Agora que eu tirei foto com o chefe, já posso pedir um aumento, né? Aí, Porque ele tava... O Ceará... Não. Um tava de Silvio e o outro tava de Macedo. Entendi. Aí não... E o Edir Macedo? Você viu o Edir Macedo lá ou não? Nunca. Não? Não. O que acontece? Pedir mais cedo? Mas As pessoas trabalham normalmente na Record, não? Normalmente era legal, assim, e o ponto foi que quando eu saí, aí mexeu a cabeça, né? Porque chegar onde você queria, que pra mim, eu queria chegar num ambiente de criatividade, um ambiente criativo, e perder, aí eu tive que lidar com a minha cabeça. E eu tinha a minha segunda filha recém-nascida, chorava pra caramba, então meu emocional, né? Aí eu não consegui mais desenvolver. Aí eu travei, eu parei, não consegui mais ser desenvolvedor, né? E, sei lá, virei a página. Aí comecei a atuar como analista de sistemas mesmo, negócio, e tive a oportunidade de estar à frente de times. E num determinado momento ali, nós estávamos com uma entrega... mundão afora aí, o desenvolvimento de software tem várias histórias, né? No contexto que eu estava... desenvolvedores júniores fizeram um trabalho de analista de sistema, de análise de sistemas na época, e na hora de homologar, o sistema já estava defasado, já estava antigo, obsoleto. Demorou demais para entregar. Né? O banco, que era nosso cliente, não era, então era outro, que era nosso cliente na época, ele falou, vocês têm 3 meses, se não me falha a memória, para fazer tudo de novo. Foi aí que veio o Scrum. Falei... estudando ali, juntei a galera. Pessoal, quem aqui conhece Scrum? Quem conhece Ágil? O que vocês conhecem?
cada um falou um pouco, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Ficamos 2 semanas fazendo refinamento. Depois de 2 semanas juntamos a galera e eu tive a felicidade de, ali na segunda semana, o pessoal falou assim, caramba, Diego, agora tá muito bom, estamos conseguindo andar, estamos conseguindo entregar. E aí entregamos, né? Foi aí que nasceu o Scrum pra mim. E aí foi... Então foi uma iniciativa própria sua ali. Você pesquisou diante da necessidade ali, pesquisou algum método para reverter aquela situação? Exato. Tem entregas incrementais, né? Exato. Entregas de valor, né? Entregas incrementais de valor, né? Com qualidade. Isso que é importante. Melhorias contínuas. E assim, como que você fez para escolher qual das metodologias ágeis fazia mais sentido? Primeiro eu gamei pelo Scrum, né? Como todo mundo. Acho que é a mais conhecida hoje em dia. Isso foi quando? Só pra gente ter um parâmetro de tempo, assim, foi quanto tempo atrás? 17. Acho que 2017. 2017. Se não me falha a memória. 15... Recente, Não, 16. né? 16. 2016. Há 5 anos atrás ali. 2016. O Scrum foi a metodologia mais acessível que você encontrou na época. E você achou isso aonde? Onde que você falou, você não procura algo no Google que você não conhece, né? Conversando com amigos, né? Falei, cara, o que a gente faz agora, né? E aí um rapaz lá falou, olha, eu tô fazendo assim, assim, assado, vem ver. Aí eu fui lá no dia, né? Assisti uma reunião com eles. Daily, não fazia a menor ideia de como era uma daily totalmente torta, totalmente status report, mas que pra mim já tava, nossa, que da hora, né? Que legal. E foi o primeiro contato, foi realmente, de fato, o Scrum. Depois eu fui entendendo mais e tomando conhecimento do Kanban, do Nexus, enfim. Foi se aprofundando. Fui me aprofundando, né? Mas foi assim, cara, o que nós vamos fazer agora? Diante desse problema. Tem um sistema que precisa ser refeito e... Tem um problema de fato, né? Como que eu vou ultrapassar a fronteira desse problema? Como que eu vou resolver esse problema? Porque na época tinha o back-office. Então não era só entregar um sistema em 3 meses. Era entregar um sistema em 3 meses e salvar todo um back-office de desligamento. Então já foi hard. Legal. E assim, eu imagino que o desafio também foi, além de você aprender, repassar esse conhecimento e ainda definir os papéis, né? Quem que ia ser o PO, quem que ia ser o Scrum Master. E como que foi para você... ver quem que tinha mais a cara daquele papel. Graças a Deus eu consigo sempre enxergar as qualidades das pessoas. Então, eu não era muito invasivo. Nessa época específica, nesse cenário, as pessoas já tinham seus papéis, né? Ali os seus... Quem era desenvolvedor já era, quem era QA já era, quem era o front e o back, os papéis já estavam claros. Não tínhamos ali o papel do PO, tínhamos o papel do analista de negócios, né? E aí nós fomos andando conforme o andar da carruagem, né? Porque quem fazia o viés de PO era o próprio cliente. Ele que fazia, não com esse papel, não com esse nome, né? Mas quem fazia as vias era o cliente. E de uma forma totalmente torta, que não fazia a menor ideia de como ser, né? Adaptando... Tinha um exemplo antigo, né? A questão toda do comando e controle... E várias outras coisas. Trocando o pneu com o carro andando ali, basicamente, né? Precisava entregar. É verdade. E ali as sprints, como que era? Começaram quinzenais, já começaram mensal? Era semanal. Semanal? Semanal. Nós fizemos semanal. Primeiro fizemos 2 semanas de refinamento. E depois de 2 semanas de refinamento, partimos para primeira plane. E aí passou a ser quinzenal. Primeiro semanal, né? Ficamos ali um período ali semanalmente e depois partimos para 2 semanas. Mas sem muitos papéis definidos. E hoje você está trabalhando com uma outra metodologia ágil? Hoje eu sou coach, né? Passei por um período como Scrum Master, né? Hoje eu sou Agile Coach alocado pela Everest lá no Banco Itaú, né? E o que o Agile Coach faz? Ele promove boas práticas em times de desenvolvimento de software. Uma dúvida, para quem já está aplicando a metodologia ágil, o Agile Coach, então vai lá para defender aquilo, ou para quem ainda não faz e quer fazer, ou é as duas coisas? Pode ser as duas coisas, porque quem ainda não está no ágil, o coach ele pode
de chegar na organização e promover a transformação ágil. Que é justamente o tema do Kenjutsu. Uhum. Agora, para a organização que já trabalha com ágil, será que tá bom? Pode ser reavaliado ali. E o Kenjutsu entra também. Legal. Ele entra, que é o cenário que eu tô, para falar a verdade. Uhum. Porque a locação que eu estou hoje, lá no banco, é uma RT que já atuava com Scrum, né? Mas será que a qualidade estava boa das práticas? O que é uma RT? RT é uma Release Training. É um agrupamento, alguns lugares chamam de tribo, mas é um agrupamento de times de software. Então, imagina que temos uma organização com 30 times, né? E essa organização decidiu separar por negócio, talvez por jornada, 4 Release Trainings, 4 RTs, 30 times divididos em 4 RTs. Se para eles tá bom, então tá bom. Uhum. Mas é um agrupamento de times. Cara, Um o agrupamento papel, de squads. De assim. squads, isso. Perfeito. o papel do... Você falou do Agile Coach e do Scrum Master. Qual a diferença do papel de um e do outro? O Scrum Master, ele é o guardião das práticas. É o guardião do Scrum dentro de um time. Então, um time vai começar a rodar o Scrum, porque conforme vocês foram perguntando, eu fui puxando a memória de 2016. Mas colocando no cenário pingo nos is, né? Nós temos as cerimônias, né? Como a Plane, que é o planejamento da próxima interação. Temos aí o time planejou, entra na daily. Reunião diária de 15 minutos, sem status report, apontando ali se cada membro do time tem algum impedimento, o que fez ontem, o que fez hoje, se tem algum impedimento, por verdade. E aí segue o jogo. Reunião rápida de 15 minutos. Em pé, né? Não necessariamente. Às vezes, a maioria, assim, o que nós levamos como boa prática, independente de ser em pé, até porque hoje nós estamos remoto, é que seja na frente de um board. Por quê? Para poder enxergar a task, enxergar a tarefa que eles estão falando, né? Isso é uma boa prática, mas o time dá para fazer das duas formas. Nós colocamos como uma boa prática fazer a daily, reunião diária, com o board à vista, gestão à vista. Depois, o time acabou ali as 2 semanas, o time vai demonstrar para o PO as suas entregas. E é importante que o time sempre realize suas demonstrações orientadas ao critério de aceite. Então, quando o PO, lá na reunião de planejamento, ele vai lá, escreve as histórias de usuário, ele precisa colocar bons critérios de aceite, uma história bem escrita, para o desenvolvedor pegar aquela história e saber até onde ele deve desenvolver, quais são os critérios de aceite que ele deve respeitar, e são esses critérios de aceite que vão ser observados ali na cerimônia de demonstração, onde cada team member vai lá, projeta a sua funcionalidade na tela, demonstra ali, o PO testa, valida, vê se os critérios de aceite estão contemplados, funcionalidade está entregue, né? Após isso acontece a retrospectiva, que é o momento do time se avaliar, pensar se tiver qualquer tipo de problema no time, de qualquer que seja a ordem, qualidade de código, relacionamento, pode colocar aí qualquer tipo de problema. Aí a gente entra numa retrospectiva e tenta lavar a roupa suja. Pra vocês terem uma ideia, eu já fiz retrospectiva de sentimentos, pra vocês terem uma ideia. Como que é isso? Tem aquela retrospectiva russa, né? Você sabe qual que é? Não. É a 360. Todo mundo fala mal de todo mundo. É a 360. Então, essa daí é perigosa. Só pra falar mal. Como é que acontece... Mas peraí, antes de você entrar, eu fiquei com uma dúvida ainda. Você descreveu várias coisas do Agile Coach? Do Scrum Master. Do Scrum Master. Aí, do Scrum Master. Acho que o Scrum Master é o cara que acompanha a equipe. Ele é o guardião das práticas de Scrum. Então ele que faz as dailies, ele que faz ali basicamente Ele garante os que rituais. aconteça. Entendi. Ele garante que todo mundo fale. E o Agile Coaching, ele vai ensinar a galera a... Ele tá no estratégico. Entendi. Ele tá... Esse estratégico, como que é isso? Ele tá olhando vários times ao mesmo tempo. De fora da operação. De fora da operação. Ele não de tá fora na da operação. Ele não Agile. está na operação. Quem? O Agile Agile Coach. Coach. Então, é isso que até a pergunta que eu ia fazer é mais ou menos nesse sentido. Eu tenho uma estrutura, eu sou um banco, aí tô lá, falo, putz, esses processos estão ineficientes,
tem um monte de velho aqui que os caras não conseguem, enfim, entregar tudo projeto de cascata. Quero dar uma modernizada no meu sistema aqui de trabalho e me falaram que tem um negócio que é mais eficiente. Como é que o cara faz? Ele contrata um cara, Um Agile Coach? um Agile Coach, e esse cara organiza a própria equipe do banco, ou você precisa entrar com uma equipe maior de Scrum, enfim, de Agile? Depende muito da estratégia. Coisa Dá pra séria. fazer tudo. Eu costumo dizer que quando eu tô em Ó, reunião com o time lá... Rapidinho, só para melhorar a minha pergunta. Eu, por exemplo, aqui, eu quero... vou começar a trabalhar com Scrum. Perfeito. Legal. Aí eu pego o CS aqui, que faz o atendimento de conta do cliente, e falo, a partir de hoje, o seu nome é Scrum. Scrum Master. Scrum Master. Você vai ser responsável Isso. pelas cerimônias. E você vai tem que trabalhar garantir que assim, elas assim, aconteçam. assado. Isso. Funciona ou não? Ou o cara tem que pegar um Scrum e esse Scrum vai cuidar de várias equipes? Já contratar um Scrum Master pronto, assim, dá pra transformar diria o que cara vocês- do dia pra vocês- noite? Sim. Dá pra transformar, com certeza. Esse é o papel do coach, então, é chegar e vamos lá, você consegue. É coach, chicote, né? Vamos lá. Faz chicotada. uma hipnose que ele tava falando nos bastidores aqui, estilo Tony Robbins, né? Chega, faz uma hipnose no cara e... Gosto mais daquele bem dormido. Bem dormido. Vem dormindo. Eu costumo dizer que assim, dá pra fazer tudo. A gente pode fazer qualquer coisa com criatividade. Então, o que você está disposto até onde você está, por exemplo, no seu cenário, até onde você estaria disposto a ir. Meus recursos agora são para contratar apenas uma pessoa. Então, contrata uma pessoa. Você tem duas opções. Você pode pegar uma pessoa que já tem experiência, ou você pode formar uma pessoa e começar a experimentar. Vamos supor que você partiu do cenário de qualificar uma pessoa, capacitar um membro Já aqui do tem uma time. equipe... Falar, chega aqui. Sabe como que você já ouviu falar de Scrum? Sabe o papel do Scrum Master? Você tem que fazer isso, isso e isso. Topa? Cara, topa. Então, seu papel e suas responsabilidades são essas. Experimenta. Em X tempo você vai ter uma visão do que você experimentou. Até onde está dando certo ou não. Aí, vamos supor que não rolou, não foi legal. Aí você pode se questionar. Caramba, será que o problema era a pessoa? Será que se eu pegasse uma pessoa com mais experiência, daria certo? Foi falta de experiência Aí, ou não, digamos né? que você testou. Pegou uma pessoa com experiência lá de 5 anos como Scrum Master, testou, não rolou. Cultura. Então, o problema não era ter um papel do Scrum Master. É a cultura. O mesmo. problema não era Scrum, não era Scrum Master, é a cultura. Então, de repente, para aquele time, o que se aplicava era o Kanban. E Talvez não é funcione. demérito nenhum. Uhum. Nenhuma. Que não conseguiu implantar existe um Scrum. E você por pode, inclusive, fazer um Scrumban. exemplo. Uhum. O Scrum com o Kanban, dá uma, certo uma também. misturada. Porque no Kanban prega que tem níveis de maturidade, né? Uhum. Então, você pode fazer tudo com criatividade, e de acordo com o cenário que você tiver, você pode tentar vários cenários. Mas não dá uma bagunçada aí? Não, Do mas- tipo, se você pode... Se existe uma metodologia e você pode cada hora inovar dentro da metodologia... O Lean nos fala que nós temos que já começar procurando fazer certo. Aham. Não pode querer começar fazendo errado, né? Aham. Mas eu levo a questão experimentar. Tá tudo certo em experimentar e tá tudo certo em errar. Não dá pra saber se é certo ou se você não Importante- experimentou. né? O importante é errar rápido. Porque se você erra rápido, você consegue corrigir a rota. Uhum. Isso que a gente leva. Esse é o ágil, né? Experimentar, Uhum. errar rápido. Então, sem a cultura da penalização ao fracasso. Tá tudo certo errar. O fracasso, ele não deve ser estigmatizado. Fracasso é não tentar ali, né, basicamente. Exatamente. O fracasso também é quando chega nos 3 meses e meio, que era o prazo pra refazer tudo, Não não en- consegui. Esse é o entregar. fracasso valendo, né? Esse é... Esse é o fracasso valendo mesmo. Mas o que eu queria entender um pouco, assim, eu conheço o Scrum, conheço o Kanban também, eu só não ouvi falar ainda do Kenjutsu. Lógico que não. E hoje ele veio para falar que Eu tal queria de entender, assim, a de diferença. luta é essa, cara. Os papéis são semelhantes ao Scrum, existe um backlog também. É luta, dá pra ir pegando faixa.
Os caras já foi pra zoeira já. Não, né, mas eu já falei que eu solto zoado. é só avisar. Hoje o Adriano tá aqui só pra fazer zoeira já. Comer salgadinho. E comer salgadinho. É padrão, né? O diretor já tá dando risada aqui já. Não, é assim. Que raio de Kinjutsu é Que esse? raio de, eu cara? sempre começo assim, que raio de Kinjutsu é esse? Então vamos lá, explica pra gente, cara. É uma luta, um avião? É o Superdome? uma técnica. Inspirado em artes marciais. Nasceu. Eu diria que nasceu. O grande objetivo, e assim, é uma satisfação falar de transformação. Porque o Kinjutsu, o grande objetivo dele é transformar. Né? Então, essa transformação pode ser a transformação de uma organização, né? de uma companhia, a transformação de um time ou a sua transformação Pessoal ali. pessoal. Porque conforme eu fui desenhando o Kinjutsu, e eu já vou falar como que ele nasceu. Você é o criador. Que legal, não sabia. Sou mano. o Joe, ainda. Que isso, hein, cara? Então conta pra gente. Sansei. É o Sansei, você é o Sansei. Não, então, lá na Everest nós temos a cultura de colocar os papéis Júnior, Pleno e Sênior como Kuhai, Senpai e Sensei. Né? Então lá eu sou o Senpai. É senpai, então. Senpai. E como se fosse um pleno. A piadinha era sua, né, cara? Roubei sua piada. E aí a proposta do Kinjutsu, né, os Agile Coaches, dentro dessa temática da Everest, né, que agora é NTT Data, dentro dessa alusão à cultura oriental, seriam os samurais. Então começou... Era só uma desculpa porque eu tô de coque. De coque. Era só o cara por só isso. queria zoar Então, você, na verdade, cara. o Kinjutsu só nasceu por causa desse coque. Por Tô causa zoando. de um bullying. Só nasceu... Não, até que não teve bullying, né? Porque o cabelo nasceu na pandemia. Aí, ó. Então não Cresceu deu na tempo. pandemia, né? Entendi. E aí, cresceu... a ideia do Kinjutsu nasceu numa campanha de Eno, né? De o que você pretende pro próximo ano. Não sei, pretendo evoluir um nível. Mas eu tenho algumas ideias. Aí a minha coordenadora na época lá, a Vanessa, falou assim, coloca no papel. Eu falei, tá bom, então vou pôr no papel. Eles são muito legais, porque eles nos provocam assim, o que você quer fazer? Né? Então eles dão toda essa liberdade. Então eu falei, eu gosto de transformação. Eu acho bacana entrar numa organização e mudar. É muita faxina que eu já fiz, né? E que faço. Então, essa coisa de mudar as coisas, né? Sempre andar limpando. É parte ali do... Foi a piada sem graça. Então, assim, transformação. Então, nasceu. Quando me propus a fazer, eu não tinha nome, não tinha nada. Então, eu comecei a desenhar do zero. Né? E foi 1 mês, 2, e o esqueleto começou a ser formado. Aonde são 3 níveis, tá? Então o Kinjutsu, e gente, falando aqui para a comunidade de agilistas, tá? Com toda a humildade, eu não tô querendo, embora esteja inventando moda, que eu acho que a gente tem que usar a criatividade mesmo. Tá certo. Eu acho que a gente tem que ter soluções criativas para os problemas que nós enfrentamos. Do dia a dia ali, do dia a né? dia. Mas com toda a humildade, né, que eu quero apresentar o Kinjutsu aí pra vocês. O Kinjutsu é foda. Kinjutsu. Com toda a humildade, o Kinjutsu É é foda. melhor. Bom, o nome é da arte marcial, com origem da espada. Desculpa, E por que a eu cortei a espada? hora que você tava falando, Não, né? tá certo, tá tudo Não certo. tem nada a ver com Naruto, não. E né? por que a espada? Por que Kinjutsu? Porque o Kinjutsu ele tem 3 níveis. O primeiro nível é o Katana. Katana é o nome da espada do samurai. Então, aonde que uma coisa liga a outra? Acho que o primeiro momento de uma transformação, seja a transformação da multinacional ali, da grande organização, de um time ou individual, é você eliminar as dores. É você aquela coisa Luke Skywalker ali, de frente com o espelho, assim, sabe? Com o seu eu, seja esse o eu da organização, do squad, ou o seu próprio mesmo. se enxerga no espelho. A partir do momento que você enxergar as suas dores, você vai conseguir aceitá-las, aceitar a sua fraqueza, e aí sim, finalmente, aplicar o remédio. Porque em muitos lugares que eu já vi por aí, o Agile Coach chega para fazer a transformação com remédio sem saber a dor. É o médico que não põe a mão no paciente. Mas tá aqui o remédio que é esse. Toma Mas eu esse. ainda não vi a sua dor. Então o primeiro nível do Kinjutsu é o Katana. Rodar o Katana, eliminar as dores. Então é o coach mesmo com o dono
Eu falo o CEO ali, quem está encabeçando a organização, porque eu acredito que a transformação ela tem que vir de cima e de baixo. Mas se ela não vir forte de cima, tende ou a demorar Se muito. Se ninguém mandar ali o que tem que acontecer, não acontece. Top-down mesmo, né? Tem que promover, né? Promover ali fortemente uma transformação. Então, primeiro nível, Katana, eliminar as dores. Então, o Agile Coach, que é dito como samurai ali dessa linha de frente, ele estaria ali de frente com o líder da organização, ouvindo. Né? Eu acho que muita... Imagina... Você até comentou e eu dei uma lida no seu material ali, várias coisas. Bem superficialmente, que eu queria ouvir ao vivo, tá? A ideia, acho que a grande virada de chave do Scrum normal e de um Agile tradicional seria essa ideia de não impor, mas sim ouvir o que precisa ser mudado, não chegar falando, não, tem que fazer desse jeito, e esse jeito é o que eu aprendi no curso de $1 milhão, é desse jeito que é o Scrum certo, ou esse é o Kanban certo, e tem que ser assim, não, tem que... A ideia do Kinjutsu primeira coisa, ouvir o que tá pegando. Se eu tô chegando na casa de uma pessoa para ajudar, eu tenho que chegar com respeito. Eu tenho que ouvir essa pessoa. Eu tenho que ouvir esse dono, esse líder da organização, esse líder de time. Vamos colocar o cenário de líder da organização, só pra gente ter algo palpável. Sim. Ouvir o que ele já tentou, o que ele já conseguiu, o que ele desistiu, o que ele tentou de novo. E não simplesmente chegar aqui com um plano de 80 Agile Coaches para tocar uma transformação. Ou não. Ou se eu já tentei o Scrum e não deu certo, eu sou o grande... Salvador. Não, eu sou o cara que levanta a bandeira do Kanban. Sou contra. Vamos colocar esse cenário, vamos colocar o outro lado. Não, eu sou o cara que leva a bandeira do Kanban. Que o Scrum já deu errado. Então, gente, Agile Coach não dá certo, tá? Vamos Kanban, sistema puxado. Por quê? Eu ainda não ouvi o dono da organização, não sei se ele já tentou o Kanban e não deu certo. Por isso que o Kinjutsu, ele não é um novo Scrum, não é um novo Kanban. Ele tá uma camada acima, ele é a casca. Ele chega na organização e fala, o que você já tentou? O que vocês estão dispostos a fazer? Até onde vocês estão dispostos a fazer? Até abstrai tarefas. Investiga cenários, avalia cenário, né? Investiga os cenários, avalia comportamentos, o que está disposto até onde está disposto a ir, o que está disposto a abrir mão. É que você comentou, né? O que dá para fazer agora, né? O que dá para fazer agora, o que dá para fazer em um mês. E aí, a partir dessa primeira conversa, abstrai OKRs, que é objetivos e que results. Então, o Agile Coach ali da linha de frente, o Samurai, ele teve a primeira conversa, ele conseguiu abstrair, primeiro passo, criar uma conexão, antes de qualquer coisa. Criar um vínculo. Porque se criar um vínculo, você tem... Poxa... Abre portas ali, né? Totalmente. Então é uma coisa muito mais humana, antes de qualquer coisa. Criar um vínculo. Criou o vínculo, abstraiu tarefas, coloca o QR de acompanhamento da transformação. Então, até onde você está disposto a ir em X tempo. E coloca indicadores nesses resultados chaves. Né? Beleza, então, o primeiro nível foi superado, Katana. Eu costumo dizer que eu fiz recentemente o teste de hipótese, né? Eu costumo dizer assim porque eu repeti 3-4 vezes no último mês. Essa etapa que eu acabei de falar para vocês, eu apliquei numa RT agora e não numa organização. Poderia aplicar numa organização, mas eu apliquei numa RT. Esse momento de Katana, para mim, demorou 2 meses para eu conseguir criar conexão com o líder de negócio. Não chegar impondo, por mais que eu fosse ali um guardião de práticas e ter ali o objetivo de levar as práticas, dá para usar a criatividade. Dá para ouvir, pelo amor de Deus, dá para ouvir até onde ele está disposto, qual é o melhor momento. Né? Mas ele não vai mudar agora, mas... Olha, estamos passando por uma transformação ágil. Eu, como coach, tenho essa lista de práticas para levar. Mas calma. Eu respeito o seu tempo, eu respeito o momento que você tá. E eu posso te ajudar no momento que você tá. E depois, com calma, eu vou levando as minhas práticas. Acho que isso ajuda também na equipe, pensando assim, no modo geral. Totalmente. Porque acho que aqui, pelo menos
nos quantos anos? 12 anos de firma, de que a experiência como empreendedor que a gente tem, a grande dificuldade sempre foi mudança de cultura. E eu acho que é uma grande dificuldade global, né? Até a gente fala do Titanic, né, de mudar uma grande corporação. E a grande dificuldade sempre é quando você está integrando algo novo na equipe, convencer aquelas pessoas de que aquilo vai melhorar. Não é um trabalho a mais, né? Não é já tô cheio de tarefa aqui. Aí veio o Agile Coach aqui e falou que além disso tudo que eu tô fazendo aqui, eu tenho que fazer a daily, além disso tudo aqui, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer o A, eu tenho que fazer o B, e então é só serviço a mais e nunca vê o resultado, né? No final das contas, ele vai ser sempre mais cobrança só, não é mais resultado de o que o cara vê quando ele não entende. Aí acho que essa ideia que você tá falando de ouvir o que o cara tem ali a dizer, a dor, e ver como que não é possível que você não consiga fazer nenhuma das 20 tarefas que eu tô te propondo aqui agora. Aí entra no cara e fala, não, peraí, não é então, assim. Então o que você consegue? O que você consegue. Quando? E coloca um número, né? Coloca um resultado chave pra isso, pra você conseguir medir em X tempo e de repente abrir mão se não estiver rolando. Tá tudo certo também errar, entendeu? Então nós temos muitas técnicas na agilidade. Temos o antes e o depois do desenvolvimento, né? Que é o upstream, o downstream. Então o upstream é um momento de descoberta, de discover, né? Putz, temos uma ideia. Como nós vamos viabilizar essa ideia? Upstream, discover, vamos para a prancheta, vamos testar a hipótese. Que foi o que eu fiz com o Kinjutsu, eu testei a hipótese. Depois eu tenho o downstream, né? É o momento de desenvolver. Então esse katana, eu levei 2 meses, que foi o primeiro nível, né? Eliminar as dores. Katana, a espada, né? Que corta as dores. Vamos cortar essas dores, vamos enxergar e cortar, eliminar as dores. Passou o katana. Aí tem mais 2 níveis. O segundo nível é o Sakura. Sakura é a árvore, né? Como que é? Esqueci o nome. A cerejeira, né? E eu tenho uma cerejeira lá em casa. É a flor da cerejeira. Então, a Sakura... então, como é uma árvore, né? Ela tem raiz, ela tem galhos. E dentro dessa... A jornada de transformação... Uma vez que eu enxerguei o que o líder da organização, de negócio, ele quer, e abstrair objetivos e resultados chaves, eu vou partir para quê? Para transformação. Só que essa transformação, ela precisa ter começo, meio e fim. Ela não pode ser eterna. Eu não posso ficar eternamente transformando. Tentando transformar ali. Tem que transformar. Então ela tem que ter começo, meio e fim. Então, foi isso aí, cara. O segundo nível... Tava ao vivo. É louco, então o segundo nível, Sakura, é desenhar a jornada. Então qual vai ser a sua jornada? Então de repente a jornada que eu desenhei para a sua empresa é diferente da jornada que eu desenhei para a sua. Não é um enlatado, então o que é simples, mas não, é totalmente modelável. Personalizado. É totalmente modelável. Tem os passos, tem as etapas, mas tem toda uma modelagem. Então, é baseado na resposta, né? Baseado totalmente na resposta e na individualidade da organização, da RT ou do time, ou da pessoa. Então você vai lá e faz, a partir do momento que elimina as dores do katana, vai pro Sakura, desenha a jornada. A jornada está desenhada, está aceita, parte pro terceiro nível, Shakuhachi, encantar. Que jornada que é essa? Tipo uma jornada de transformação. De transformação. Jornada de transformação. A sua jornada de transformação, ela tem que ter começo, meio e fim. E como quais são as etapas assim dessa jornada? Geralmente, nós começamos com uma avaliação de maturidade. Entrar nos times, geralmente tem uma lista de perguntas que pode ser orientadas a várias metodologias. Não quero entrar em mérito de Scrum, Kanban, Nexus, nada. Você tem uma lista de perguntas. Para deixar a galera que está assistindo a gente integrada, o Kinjutsu não é um Scrum. Não é um Scrum. Não é um Kanban, o novo Kanban. Não é um método de implantar uma metodologia. Alguma dessas metodologias. Imagina que você fala assim, Diego, eu preciso fazer a transformação ágil na minha empresa. Não importa qual vai ser. Eu não sei por onde. A firma é transformar. Preciso fazer a transformação
ágil na minha organização, porque do jeito que tá não dá. Não tá rolando. Eu perco muito dinheiro com Repete muito, com muita refação. qualidade, muitos qualidade. bugs, muito turnover, pessoal infeliz. Eu preciso transformar, senão eu vou ficar para trás. Tem startups aí que tá voando. Preciso fazer a transformação. E então, qual que é o seu ponto? Qual que é o seu norte? Qual a sua metodologia para fazer a transformação ágil? É o Scrum? É o Kanban? Não, é uma camada acima. Você vai ter a humanidade ali de conversar com o cara e de ouvir ele. Eu ia falar isso, da empatia, foi isso que eu senti muito. Né? Criar conexão, eliminar as dores, então, qual a coisa toda que eu falei. Desenhou a jornada, essa jornada eu coloquei na literatura. Só um minuto aqui, pode continuar. Tá. Aí eu atrapalhei. Aí, cara, aí você fica mais bonito na foto. É difícil, né? Mas É porque a sua seu câmera rosto. ela tira a feiura, né? Isso, mas o microfone estava te escondendo, cara. Mas, ô, Diego, A ideia era essa. Não, desculpa Essa- cortar, vai. Sakura, Katana, Sakura, aí você ia falar a terceira. Shakuhachi. Shakuhachi. O que é o Shakuhachi? Encantar. peraí. Encantar rápido. a jornada, você tem ali, igual inbound marketing, né? Tem lá uma aprendizado descoberta, reconhecimento do problema, decisão de compra, enfim. Uma tem jornada definida. uma jornada definida. Essa jornada é uma jornada definida ou não? Depende Você do vai problema. Depende da resposta que o entendi. coach acontece. A resposta do coach. Do processo de coach. Entendi. Então, mediante a resposta do processo de coach, desenhou-se ali a jornada. Entendi. E aí eu coloquei estações, né, que são os wakes. Então pode ter o wake 0, que pode ser de repente uma avaliação de maturidade para saber em qual nível os times estão, Aham. ou as áreas. Então o Kinjutsu ele sai da estratosfera do software. Você pode transformar uma área de marketing, transformar um hospital. Você pode fazer uma transformação de um hospital, uma transformação ágil de um hospital. Eu gostei do exemplo, pra ficar bem popular aí pra galera que escuta a gente, não que tá talvez ao vivo agora, que já às vezes é uma galera que já conhece, mas pra massa, pra grande massa, pra você que faz parte dessa massa, você deu o exemplo de si próprio ali, né, quero emagrecer, olha lá, anota essa daí. Já tá subindo de escada já. Então, o que dá pra fazer ouvir o cara, né? O que você consegue fazer Dentro da sua possibilidade nessa de próxima horário, semana rotina. aqui? Num processo de coach eu falaria assim, qual que é a sua dor? Quero perder peso. Tô gordinho. Você quer perder peso? Quanto? Quero perder 30 quilos. Legal. O que você tá fazendo? Então, eu estou investigando cenários. Uhum. Tô fazendo nada. Então, meu amigo, Tô você tá tomando comendo batatinha? Coca, tô comendo. Pô, meu. Tá bala. Não tô fazendo nada. O que você acha que consegue fazer? Cara, chegou hoje na minha vida, não consigo fazer nada. Tá, mas pensando ali, estressando. Tô no sexto andar? Consigo subir de escada. Você consegue subir de escada 2 vezes na semana? Pô, 2 vezes eu consigo. Pô, então vamos começar. 2 vezes na semana. Então eu já tô colocando um indicador. Tem 2. um KPI aí já. E que mais? Você vai abstraindo. E que mais? Como tá a sua alimentação? Tá assim assado. Você consegue uma vez na semana se alimentar diferente? Consigo. E 2? Pô, 2? Dá. 2 dá. Então, já tem 2 key results aí. 2. Então, eu não estou sendo invasivo. Eu estou abstraindo tarefas e vendo até onde ele consegue ir. Dentro do tempo dele. Ninguém melhor do que ele para saber até onde ele consegue chegar. Isso numa organização, mesma coisa. Mesma também. coisa, porque o Katana, eu investiguei cenários e eu já coloquei, a partir do momento que eu abstraí tarefas, né? Eu já gero key results. Eu já gero OKRs, desculpa. Objetivos e resultados chaves para a transformação. Primeiro momento, para a transformação. E aí eu parto para seguir, como eu estava dizendo, né? O Sakura, desenhar a jornada. E a Sakura, a árvore, por quê? Antigamente tinha, e ainda tem, né, o processo de avaliação de maturidade em camps. Que é como eles fazem uma alusão ao Everest. A squad que fez uma avaliação de maturidade e tá ali no Camps 1, depois de uma avaliação de maturidade, tá no Camps 1, no Camps 2, no Camps 3. E isso gera o quê? Concorrência de uma squad com outra. Então isso não é legal. Eu pelo menos não acho, pode ser que alguém ache. A cultura agressiva ali de promover a disputa. Eu não acho. Então, pode ser que tem gente que acha que é legal. O Extreme Go Horse faça mais sentido. Né? E eu acho legal comprar o time com ele mesmo. Então,
Essa é a ideia. E uma vez que, fez a avaliação de maturidade, o time, a organização, né, entendeu até onde pode ir, então desenha os eikes da jornada, né? Então, pode ser que tenha 3 eikes, 3 estações para a jornada acontecer, pode ser que tenha 20, eu não sei. Pode ser que a organização entenda que deve atacar por ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e cada onda ter 3 estágios. Não sei, pode acontecer de tudo. Não, então na Sakura eu vou desenhar a jornada. Ela é diferente dos camps, que faz a alusão do Everest, colocando um time comparando com outro. Então não vai ter um time que é camp 1, camp 2, camp 3, não. Tem a Sakura, a árvore de maturidade. Então, ao invés de ter um time que está numa estação 1, 2, 3, 4 ou 5, eu vou ter o time que vai florir até sair a flor da cerejeira, que é a Sakura. Entendi. Então, por isso que é a Sakura. Você não promove a disputa, você promove o fruto do trabalho. Então, o último Eike, seja qual for, por exemplo, quantos Eikes tiver no Sakura, o último Eike é o fruto do trabalho acontecendo. O benefício do esforço. O que você vai fazer até chegar no fruto do trabalho, que é a Sakura. Então eu mudei de montanha ali, a simbologia da montanha para a cerejeira. Legal. Queria só dar um recado aqui pro pessoal. Tá chegando aqui algumas perguntas que nós vamos fazer no final. Então, se você tiver alguma dúvida, queira saber alguma coisa mais aqui do grande Thiago, pode mandar a sua dúvida aqui que nós vamos fazer suas perguntas. Joinha, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho. Compartilha com os amiguinhos. Amigos e com a galera do Zap Zap, que aqui é tudo tiozão, né? Só fala besteira. No grupo de caminhoneiros, distribui no grupo de caminhoneiros. E a última fase, que a gente não deixou você falar até agora. Do que encantamento. Encantar rápido. E aí tem um pouco de origem no Scrum. Porque nós não pregamos ali entregas contínuas de valor. Por que a transformação não pode ter também entregas contínuas de valor? Então, encantar rápido. Então, eu começo a ter entregas de valor visíveis. Shakuhachi, encantar. É o Scrum dentro do Scrum, vou falar assim, Na verdade, é um alto nível. É um alto nível. É porque quando a gente fala do Scrum, a gente pensa na entrega de quem tá... Olha o telefone tocando. Deve ser a Claro ou a Vivo. Mas deixa tocar. Olha lá. Vamos lá. Vai lá, diretor. Corta o telefone. Vê quem que é. Vê quem que é. Pergunta quem que é. Vai que alguém querendo entrar ao vivo aqui. Vamos atender ao vivo. Ao vivo. Não diga alô, diga alô, Cristina. Beats Podcast. Sabe por quê? Imagina assim, você fala assim, você me contratou como coach. Thiago, gostei, você falou lá do Kinjutsu, sei lá o que era isso. Gostei, vamos lá, vamos fazer? Vamos. Então tá bom. Passaram-se 8 meses. E aí, Thiago, aquela transformação lá que você fez? Transformou ou não transformou? Transformou, o que você fez? Transformou em abóbora. O que você fez em 3 meses? Cara, em 3 meses eu fiz isso. Então você vai em ciclos incrementais de entrega de valor, Shakuhachi. Acho que o que eu ia falar é que quando você implanta o Scrum, é que você quer entregar mais rápido para o seu cliente. O software. Né? E aqui você está falando como entregar mais rápido a transformação. A implantação ágil. A implantação ágil. Perfeito. É isso. Então não é o Scrum dentro do Scrum. Não está solto. Ele não compete, né? Mas aí tem uma pergunta aqui bem pertinente do Leandro Lopes. Ele está mandando aqui qual a relação do Kinjutsu com disciplina ágil. O Kinjutsu nós colocamos, foi um batismo, foi um nome, uma simbologia, uma filosofia que foi adotada. A humanidade tem o costume de adotar símbolos para representar coisas, valores, né? A gente tem uma estrelinha aqui na Heineken, então o Kinjutsu... Então nós temos o costume, né, de adotar símbolos e que símbolos ou nomes representem algo. Então o Kinjutsu, você fala, cara, Kinjutsu está viajando. Kinjutsu é uma arte marcial de espada oriental dos samurais. Então, mas o que tem que legal da cultura, de disciplina, de autodisciplina, né? De legal da simbologia oriental do Kinjutsu que eu consigo empregar? Porque
Não é o nome pelo nome. Nem Kenjutsu, nem Katana, nem Sakura, nem Shakuhachi. Não é o nome que importa, mas a prática. O nome firma. Uhum. Entendeu? O nome firma a prática. O que ele mencionou lá? Ele perguntou qual que é a relação do Kenjutsu com disciplina ágil. Como que seria A grande disciplina é a transformação ágil. Uhum. Essa é a grande disciplina. Kenjutsu é essa coisa de agrupar o método. O que você vai fazer? Como que você vai fazer essa transformação ágil aqui na minha empresa? Criaram o passo a passo para Então, a existe um transformação. começo, meio e fim. Existe um método para para rodar a transformação ágil. Não tá solto. Uhum. Eu acho que, pelo que eu entendi, é que muitas vezes existe a metodologia ágil, mas ela nunca, ou raramente encontra um ambiente propício para isso. Então, A grande maioria que eu acho que... Kenjutsu, ele vem para preparar o terreno para você implantar uma metodologia ágil Que faça sentido que faça para... mais Seja sentido qual para a for. empresa. Seja qual for. Pode Pode, ser ser Kanban. Kanban, pode ser Kanban, pode ser Nexus, pode ser o que for. Cara, agora, Que for. por que você não escolheu um nome em português? Sei lá, É. capoeira. No caso do coque samurai, rapaz. Por causa do coque. Do coque, ele já capoeirista falou. também é É. cabeludo. Foi por causa do Capoeira, coque. Foi só você por causa fala. do coque, viu, Leandro? Rabo de só por causa arraia. do coque. Aí tem a etapa birimbau, tem O rabo de É. arraia, o É. Paranauê. 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 Tá pronto pro Paranauê, rapaz? O cara ficou louco. Luta também, pô, não é? Verdade? Cordão roxo, mestre Não, mas Bimba. é bonito. Eu penso Mestre até que Bimba. a ideia de ser oriental, vamos falar que tem toda aquela ideia da disciplina, né? Do japa, né, da galera japa. E teve a coisa toda que a Everest e NTT Data tem o lúdico oriental, né? Que eu falei com o Rai Senpai Sensei. Tem... Então já tava em casa. Contexto Já, né? oriental. Já tinha um contexto oriental do samurai ali, E né? as metodologias ágeis têm uma origem muito grande, né? Da Toyota. O Exatamente. Kanban, muito. O Kanban. Uhum. E até porque também eu sou um grande admirador do budismo, né? Essa coisa toda do desapego, de Legal. eliminar o ego. Acho que dificilmente você vai entrar num time de desenvolvimento. Você é um numa grande... admirador, você segue o budismo? Não. É um budista? Não, sou cristão. Hum. Não sigo nenhuma igreja, Uhum. nenhuma religião. Perfeito. Eu sou aquele cristão Legal. que estuda o budismo pra entender Cristo. Que legal. Bacana. Eu sou meio louco, assim. Uhum. Não, interessante. Diga. Vamos lá. Tá aqui um DJ Lau Menezes. Boa noite a todos. Não, meu primo. É seu Olá. primo? Aí, ó, abraço pro primo. E aí, Um lá? abraço, Val. Que Quer comer isso, hein? amendoim? Ô, Mer, senão só você vai comer, né? Sobrou um, né? Tem aqui Sobrou uma torcida ali, ele deixou uma. o Luiz Torcida Carlos Pimenta. também mandou aqui um Do Raça Negra. grande Diego. Será que é do Raça Negra? Diga aí pra nós se Grande você Luiz. é do Raça Negra Luiz ou não. Carlos que tem a língua presa, sim? Será? O Lau ataca novamente, colocando: esse cara, além de muito inteligente, lindo, é muito humilde. Ó. E o Luiz Carlos é mentiroso, né? Na parte O lindo foi por minha, foi o pegado. lindo foi por minha conta. Ah, ô, louco, bicho. É, porque a câmera tinha feriura. É, então, tá vendo essa só, câmera é velho? boa. Aí André Amorim também, top Diego. E aqui vem um comentário, acho que tinha a ver com o que a gente estava falando da cultura ser top-down e ter essa questão da empatia da galera. O Manuel Beloso colocou. Grande Manu. Ele colocou: envolvimento do C-Level é primordial, certo? Pelo que você me exatamente. falou. O Manu tava comigo, né? Lá no Kenjutsu, ele era o meu intérprete, né? Porque aqui na Everest, né, essa ideia nós levamos pra Espanha. E pra Américas e pra Espanha, né? E bateu lá na head de agilidade da Everest e o Manuel era nosso... Manuel e a Jadi, inclusive. Legal. Ah, é? Então você já conhecia a Jadir? Claro. Ela que indicou. Você acha que eu vim Tá parar aqui voando como? aí, cara. Pai, Ele assistiu no dia, ele fez Fiquei mó comentário. feliz, tal, orgulhoso. Que legal. Tá Muito vendo? feliz Você- de Então, verdade. já muito manda um feliz. abraço pra ela, que é o. Sem abraço, dúvida, um sem abraço, dúvida. Jadi. Um grande abraço e muita gratidão, de verdade. Muita gratidão Legal. por essa oportunidade, né, de poder falar. E aí você tava falando com o pessoal da Espanha, ele era seu intérprete ali? O Manuel e a Jadi. E aí, Não, mas sim? teve um dia que, claro que eu fui arriscar o espanhol, né? Pelo mucho. Eu dei a chegada ali, né? Mas, rapaz, foi horrível. Ele fala bem espanhol, não fala? Não. Não, eu No. sei. Ele só pra sabe te falar botar- bolhudo. Bolhudo? Boludo. Boludo? Boludo?
Carajo de merda. É o espanhol de Barcelona. Barcelona. Espanhol de Barcelona. Tem que hablar de Barcelona. Pode falar com a língua um pouco errada. É só você fingir que tá com a língua picada que você fala. Entendi, cara. Esse é o esquema? É. Ah. Tem que hablar espanhol. Já vira nativo. Praticamente. Sim, muchacho. Então, continuando aí, cara. Vai lá, Tem pera, mais? você Temos pergunta. mais? Temos mais? Não tem, Muchacho. então pode mandar, mas eu fiquei aqui com uma coisa que eu achei bem legal. Então fala. Você falou. Ficou Encucado. Não, Ficou eu mexido, balançado. achei bacana porque assim, faz muito sentido que você falou que tem que ser top-down, ou seja, tem que ser os C-levels ali falando, vamos implantar, mas o Kenjutsu ele envolve muito essa questão da empatia, né, de você olhar para o outro, respeitar o outro. Eu acredito que isso acaba facilitando a aderência de todo o time mesmo para entender e abraçar o projeto, de não ser que nem o Pelo colocou aqui algo. Total. Tipo, não, putz, mais uma mudança, eu tô cheio de trabalho aqui, os caras vêm me inventar. Dessa forma eu consegui enxergar uma E adesão. eu testei, então, tá? uma adesão maior, legal. Eu testei isso, eu vivi na prática agora. Porque sem criar essa conexão com o líder de negócios, tínhamos uma pauta qualquer. Levamos a pauta para os times, entrava 6, 7. Não tinha aderência de 80, entendeu? O cara ia ser cobrado por outras coisas, outros O cara estava resultados. preocupado né? com a entrega de software dele. A com a partir do entrega, momento com o que... resultado ali, com o KPI da Eu empresa. estaria. Né? Eu estaria. O emprego, né? É o emprego. O meu diretor vai abrir mão de receber aquele relatório que ele recebia todo dia ali para esperar a daily. Ele está disposto a abrir mão de um processo antigo que a gente tem aqui para um processo novo, né? Penso que é isso, né? Ele Totalmente. comprou a ideia, né? Então eu estava vindo de um momento onde eu forcei ali a prática com baixa aderência. Uhum. A partir do momento que eu aceitei sofrer para gerar essa conexão, e aí eu comecei a testar o Kenjutsu, né? Aceitei sofrer ali, não sofrer, meu Deus, aquela meu coisa de Deus. assédio, não é isso. É baixar a bola. Baixa a bola do que você tava, do que eu estava ali Para fazer, embora seja o Agile Coach responsável por fazer a contratado transformação. para isso. Não, né? eu me diminuí, eu baixei a bola, eu procurei ouvir, eu procurei me conectar. A partir do momento que eu me conectei, e aí teve alguns momentos difíceis ali, momentos que inclusive quando eu fiquei em silêncio, foi a melhor resposta que eu pude dar, e a transformação ali começou a acontecer. Porque houve sim respeito. E aí, a partir do momento que criou-se essa conexão, o trabalho foi aceito, o trabalho aconteceu, aí o engajamento dos times é 100%. Nós vamos rodar agora um Kaizen 2 na emenda, que já é resultado da avaliação de maturidade. O Kaizen de Scrum mais gira na prática e um Kaizen de Kanban mais gira na prática. E com adesão adesão completa de todos da RT, inclusive cargos de liderança. E vão lá e vão fazer. Que partiu da ordem do líder de negócios da RT. Eu ia até perguntar se pro ritual da Daily, pros boards que você falou, se você usava o Gira. Mas eu acho que tá até respondido. Você sabe que no Scrum temos a Daily, né? Como que é a Daily? É aquela reunião diária onde cada membro do time fala 15 minutos, fala o que fez ontem, o que fez hoje, se tem algum impedimento. No Kanban tem a Kanban Meeting. Então não é a inspeção do fluxo. Então você abre o board, você vai da direita para a esquerda inspecionando o fluxo. Então o foco não é o team member, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele tem algum impedimento. O foco é a história. Mas você faz todo dia também ou não? Não, então a gente respeita o time, a gente respeita o nível de maturidade do time. Não, mas esse Kanban, como chama? Kanban Meeting. O Kanban Meeting é como se fosse a daily. É todo dia também. É todo dia também. Regra, né? A regra é essa. A regra é Todos os dias tá. a gente coloca ali 15 minutos também de prática. Entendi. Eles abrem o Kanban board, começa a ler da direita para a esquerda, então pela ordem da direita para a esquerda seriam os itens que implantados, homologados, o que já foi testados, feito e depois o que ainda há para fazer. Então a gente analisa o lead time, quanto tempo uma história estaria, por exemplo, em implantação. Putz, está em 8 dias de implantação. Por quê?
investiga o WIP, né, o Work in Progress, Uhum. e vai indo da direita para a esquerda, né? Sendo que o fluxo é de backlog, refinado, em refinamento, pronto para desenvolver, desenvolvido, em teste, testado até implantado. Então a Mas gente começa da direita para a O esquerda. fluxo do Kanban não é tipo a fazer, fazendo. Isso, Mas aí vocês mudam você pode. Você muda a casinha do Trello ali. Volta para a origem. Se você voltar para a origem, como que começou? Lá atrás. Começou inspecionando o fluxo. Então, se o seu fluxo é to do Indone, então tá tudo certo. Se o meu fluxo tem 8 etapas, esse é o meu fluxo. É o que faz mais Se sentido o seu para tem 5, organização. é o que pra mais você. mais sentido. Legal. Eu acho que isso que é legal, não ser enlatado, né? É. Ser uma coisa bem customizada. Você acha que não dá uma bagunçada quando o cara muda o fluxo? Porque um exemplo que eu tenho clássico aqui é de CRM. Uhum. Então a gente trabalha com marketing e orienta alguns clientes como que utiliza o CRM. É aí onde eu sofro para fazer o time usar o CRM time sem de ser vendas, um, né? um esforço da galera ali, né? Exato. Sem E ser como algo que a é? mais. E qual né? é a dor? Cara, a gente percebeu que com o passar do tempo, o principal CRM que a gente usa, O padrão, ele tem um vamos lá, modo o grátis. o padrão gratuito, sim. E aí nesse padrão gratuito ele tem algumas colunas ali que você não consegue alterar. Uns 5 etapas, se eu não me engano. Isso, é o sem contato, contato feito, identificação de interesse, apresentação de proposta, proposta enviada. E dessas etapas, a partir do momento que a gente começou cara, não muda, não vamos mudar nada, deixa do jeito que tá. Tá. Começou a melhorar a performance de uma forma geral, assim, Uhum. com o cliente, com a gente, enfim. Eu interpreto isso, não sei se é correto, você corrige a gente, que é pra quem nunca fez, É melhor você seguir enlatado, né? ficar inventando moda ali, É. tipo, ficar tentando personalizar Vai pro algo. básico. É mais complicado, porque nunca vai ficar pronto. Acho que é bem a metodologia do Scrum, né? Do ágil. Vamos começar com isso aqui que tá pronto e testado. O mundo inteiro usa isso aqui. Por isso que ele é grátis tem e referência, padrão, referência, documentação, grátis no Google. Então vamos tentar isso aqui. A hora que isso aqui começar a ficar engessado, começar a realmente faltar um detalhe, depois que todo mundo já cansou de fazer aquilo ali perfeitamente, aí a gente entraria para um... igual Aí Novas você vai possibilidades. subindo o nível de maturidade. Isso, aí você vai Exato. complicando, né? Vamos fazer... Exato. Conforme a resposta que Boa, você boa. vai ter. Vou falar Então que você não- tem que ter uma observação e uma escuta ativa. Eu até me veio uma associação muito boa aqui. Você não compra um quebra-cabeça de 5 mil peças para uma criança de 3 anos. Até vem na embalagem lá. Para mais de 10. Então você vai dar para criança de 6 anos. Eu mesmo não monto. Assim. Não vai montar, você nunca Ele vai não monta montar. nem de 12. Nem de. Então, acho que é isso. Eu penso. Faz sentido isso na Total. metodologia ágil, no Kinjutsu. Com o ser também. humano. Se o ser humano que está disposto ou tem o desejo ou a necessidade de se transformar, você não vai pedir pro cara mudar da água pro vinho do dia pra noite. Então você tem que respeitar o momento. Eu tenho um ótimo exemplo. Eu fui professor por 7 anos e meio, né? Quase 8. Eu tinha um aluno, senhor Elídio. Ele era um senhor, tinha sofrido alguns derrames já. Derrame. E ele chegava lá na escola, tinha catraca, né? Ele chegava lá com o cartãozinho dele assim, ó. Pra passar o cartão, o pessoal zoava, né? Imagina ele fazendo a barba, né? Tal. Mas. Como tá vivo. E aí você Como era, senhor? Senhor Elídio. Elídio. Aí você imagina eu ensinando o Word ali pra ele. Word é uma coisa super simples, né? Word Art, aquela coisa assim. Ele não conseguia. E mesmo assim eu fazia um trabalho todas as sextas-feiras com ele pra melhorar ali. E era dia a dia, sexta a sexta. A resposta era mínima, quase nula. Mas eu respeitava o tempo dele. Eu não queria evoluir. Eu não queria acelerar o tempo dele. Então a transformação individual de um time ou de uma corporação, nós temos que respeitar o tempo. Cada um tem seu tempo. Eu acho que é isso, gente. E É até os respeitar. objetivos, né? E Que os pode ser que objetivos, pra ele só queria estar evoluindo cada semana um pouco. Ele não queria já Virar o expert da Steve noite pro dia. Jobs do Word ali, né? Né? Mas aí eu entro com uma outra questão. Se a diretoria onde entra o C-Level ali, a influência de um C-Level num projeto. Certo.
Se a diretoria chegar pro cara, você vem com a demanda, que é para implantar um negócio simples, você não quer inventar um foguete novo ali, você só quer implantar o básico, Tá tudo o certo. quebra-cabeça de 5 peças ali, de 4 peças, coisa juvenil. Tem 6 meses pra fazer. Tem 4 meses pra fazer uma entrega. É isso. Simples. É isso aqui. Se o C-Level não falar, galera, se vocês não fizer o que o Diego tá pedindo aqui, aí vai ficar complicado, galera. Não, de forma alguma. Eu acho que eu falaria assim. Imagina que você é Como o CCE. C-Level tem que falar? Eu perguntaria assim: você já sabe o que você precisa fazer? Tem alguma dúvida? Gente, é o tempo inteiro apurando os sentidos. Uhum. A audição, a visão e o sentimento ali, a resposta rápida. Então, é ele que vai te dizer. Então, se ele falar que, cara, eu já sei o que eu quero fazer. Você já sabe como? Você vai investigando os comportamentos. Uhum. Se ele já sabe tudo, cara, você não precisa de mim. Manda bala. Se ele não sabe nem o que ele tem que fazer, eu recomendaria um processo de discover, Uhum. de descoberta do produto. Né, usando várias técnicas do mercado. Tem várias. Eu tô tentando correlacionar que, às vezes, quando você pega um cara com maturidade baixa, ele vai querer fazer o foguete. Ele, não, porque o meu problema é isso, é assado. Meu processo comercial é muito complicado para essas 5 etapas aí, né? Muito mais que isso. É. E eu Verdade. quero resolver isso rápido. É que eu contratei o ágil porque eu tô com pressa. Agiliza aí. Agiliza aí. Eu tô tem pegando, o conceito do MVP, né? eu tô pegando tô pegando o cara bem com baixa maturidade. E aí como você mostra pra esse cara que não é assim. Vamos começar com o enlatado, as 5 etapas básicas. Vamos testar seu time. Vamos ensinar isso pra eles. Como que é esse... Tem um feeling aí? Total. Feeling 100%. Então eu perguntaria o que ele já tentou, o que ele já desistiu, até onde ele quer ir, como eu te falei, e se ele já fez a descoberta. Se ele já não fez a descoberta, eu orientaria um processo de descoberta do produto usando quaisquer técnicas. Como é uma descoberta de produto? Discover, Leanception, Design Thinking, tem várias técnicas, né? Então eu orientaria, mas eu levando o Kenjutsu, já estou analisando comportamentos, abstraindo objetivo e resultados chaves. Então eu quero saber até onde ele quer chegar, em quanto tempo e o que ele está disposto a fazer. Então se ele não fez descoberta, então a descoberta faz parte de um objetivo ali, enfim, eu modelaria. Tudo que ele tivesse me falando, eu partiria para modelagem de OKRs e depois, posteriormente, da jornada. O ponto inicial sempre é o objetivo. Sempre. É o que você quer. O que você quer. Igual com o inbound Um também. inbound, é. É o que, quero ter um objetivo. Quero vender mais. Né? Quanto? Em quanto tempo? Cara, O tempo inteiro. Eu li um comentário aqui rapidinho da Juliana Medeiros. Clima incrível aqui, todos vibrando e muito orgulhosos. Parabéns ao pessoal da Beats pela condução e o incrível intelecto do Diego. Aguardando a daily e release ainda hoje. Que isso, tem trampo ainda hoje, Tiagão? Parabéns em a casa, todos. né? Em casa? É minha esposa. Aê. Hoje tem dele. Não, vai... Se não tiver retrô, tá tudo certo. Que hora é? Só não pode Pior se tiver retrô. Night. Night Daily. Que daily é essa? Ainda hoje. Obrigado, um beijo, te amo, já tô aí. Aí, ó. A retrô seria aquela discussão de relacionamento. Exatamente. Mas ó, tem um Mas lá tem que pôr Kanban. Obrigado, Lá em casa obrigado tem que pôr Juliana. Kanban. É o Kanban pra rodar? Viu? Não, é pra limitar o IP ali. Colocar tudo certinho. Work in progress. Você vai dormir no sofá hoje. Viu? Tem aqui também um comentário da Arlete França Lemos. Colocou: Diego, você é incrível. Assunto muito bom. Me inclua em outros assuntos desse tema, please. Parabéns a todos pela iniciativa. Mas tem o Lau atacando novamente aqui. Projeto de plena inteligência. Juliana Medeiros mandou um parabéns. O Eduardo Zanata deletou o seu comentário. Que pena, Eduardo Deletou, Zanata. Era Queria Zé estar Cruz. lendo sua pergunta, o seu comentário aqui agora. Ele vai mandar de novo. O Eduardo, grande parceiro aí. Medroso, hein, Trabalhou Zanato? com coach Falou também. mal do Diego. Com certeza. Eu vi alguma Subiu coisa o de coque dar dele. match. Ele tinha escrito alguma coisa de dar match. E mas- aí ele já viu que a patroa tava... Ele tava falou: ih, a Juliana tá aqui.
Aí, Milena Cristina Freitas da Silva. Grande Milena. Boa, Tiago. Parabéns por trazer essa criatividade e compartilhar com a gente. Aí a Milena colocou uma outra mensagem. Galera da Beats, já ativei o sininho, hein? É isso aí. Muito obrigado. Galera. Não Ativa o custa sininho. nada se inscrever, tá, gente? Não é pago, então é só clicar no botãozinho aí, cara, inscrever. Grande Marcelo Sim, Polo. Desculpa. Se inscreva. Qual câmera? Aquela ali? Aqui, ó. Se não, inscreva. não, a sua do meio aqui, cara. Se inscreva, toque o sininho para receber as Dá um notificações. joinha. Joinha. Joinha Porque pra cima, pra baixo, pra Deixa onde ele o seu quiser. A comentário. gente não ganha nada pra fazer isso aqui. Então, pelo menos dá um joinha. Dá um aí. joinha, dá um Ou like é aí. o mínimo, cara. vai. E o Obrigado. Tiagão também, O quê? que chegou aí na maior humildade pra conversar com a gente. Vamos- Trabalhei daqui, né? Trabalhou. Fiz reunião, Deu falando até alto. uma trabalhada. né? Causei aqui. o Causou pessoal na, sabe não, isso, né? causou na. A gente é o dia inteiro aqui. A O gente quê? foi bonzinho hoje com você. A porque galera se- segurou aqui. segurou porque era visita. Porque se Ô, for. Desculpa, pessoal. É o dia inteiro fazendo reunião aqui. E os caras sofrendo ali, que a galera aí não respeita, não. Só respeitaram você hoje, hein? Você viu que tem até um sininho, né? O Ninguém cara começa tocou a o fazer sininho. barulho, você pim, Mete toca o sininho todo mundo aqui, fala, né? opa, pra fazer silêncio. Cadê, ó? Mostra o sininho. Cadê? Dá. Mas Vai, o- ô, diretor, dá Só Ah, complementando da aqui o que hora. o Adriano trouxe, a gente não ganha nada financeiramente, mas a gente ganha experiência de bater papo com pessoas Isso, incríveis ganha melhor. conteúdo. como você. Ganha Obrigado. muito conteúdo bom. E aqui continuando os recadinhos. Zanata, estamos aguardando você, Zanata. E Beijo. toma aí, a gente toma uma cerveja também. Marcelo Toma, Polo ganha uma trouxe cerveja. aqui, o que trabalha com a gente, Marcelão. nosso grande parceiro. O Marcelo. arroz e feijão bem feito sempre dá certo. É isso aí, cara. Desde que seja aquilo que ele Bem- quer. É, Na verdade, Se é aquilo que ele quer, Ô, Marcelo. então vai ser bom. se ele quiser um macarrão, estamos perdidos. não, não. Como é que foi que eu falei hoje com a Juliana? Eu falei, a janta vai ser arroz com feijão ou feijão com arroz? Vai depender do ponto de Depende. vista. Mas eu falo, não é só o arroz com feijão sempre dá certo. Tem que ser bem temperado. É, isso aí. Porque comer arroz com feijão sem tempero, meu jovem, Fica não ruim. dá Cara, certo. e tocando no ponto do Marcelo ali, dá pra utilizar uma metodologia ágil pra ensinar alguém a jogar pebolim? Não dá, não dá. Você tem que perguntar até onde ele tá disposto a ir, né? Até onde você tá disposto aí, Até Marcelo? onde ele tá disposto a ir, perdendo sempre. Marcelão. O quão disposto ele tá de passar embaixo da mesa. Já, isso ele tá. Marcelão é o grande campeão. Eu não posso zoar muito. Campeão porque de passar embaixo da eu mesa. acho que eu sou o segundo. De talvez, passar ou embaixo da mesa terceiro. também. Talvez. Quando Entendi. perde tem que passar por baixo ali? De zero. De zero ou de um. Agora os caras inventaram entendi. essa regra. É o Não, de- você tá em dupla, né? Aí tira para o ímpar. De um é para o ímpar. Olha lá, o Zanata tá mandando os ha-ha-ha aqui. Mas o Guilherme Santos trouxe aqui, grande Ti, prestigiando esse mestre do ágil. Imagina. Fazer o básico bem feito mesmo. Mas eu tenho uma Tiago. pergunta aqui, voltando. Aí o Zanata colocou, eu mandei errado, por isso eu apaguei. Porra, mano. Então manda certo aí, Deixa rapaz. errado aí pra nós zoar. A pergunta, você tinha comentado comigo, agora eu não vou lembrar, memória boa. Como que é que a gente tava falando de empresas multinacionais Sim. com... Ô, Richel, tá dando pra ouvir a chacoalhada da perna. Caralho, hein? Eu tô tentando caçar aqui, cachorro tá se coçando aqui. O Richel tá chacoalhando a perna. Cachorro tá se coçando, foi fogo. Tem tique, Como é aquela questão da dinâmica das empresas que tem essa metodologia de gestão antiga que é o Comando e general, controle, né? comando e controle, Comando e cara. controle. Como resolver isso? Tem alguma dica aí pra Temos. galera Não só dica. que se depara ali com uma corporação aí onde é comando e controle, o CEO manda e a galera tem que fazer, e como resolver isso, como tentar mostrar o melhor caminho. O que eu costumo falar? Se você pega a arquitetura, que é uma ciência tão antiga, milenar, né? 5.000 anos, né? Mais do que 5.000 anos, né? Uhum. Aí você pega o sistema de informação que tem o quê? 40 anos. Então, como que as pessoas começaram ali, naquela época, o Vale do Silício, né? O pessoal, Steve Jobs, Bill Gates. Como que o pessoal começou a se organizar? Eles começaram a se organizar de forma hierárquica Pós-guerra. pós-guerra. O mundo estava vindo da Segunda Guerra Mundial, ainda na Guerra Fria. Uhum. Então, o que estava mais forte na sociedade
era a organização hierárquica militar. E nessa organização hierárquica militar existe muito o comando e o controle, né? Hoje, nós pregamos aí, tem aí os treinamentos de Management 3.0, que é a liderança servidora. Uhum. Então, o líder, ele passa, se ele está numa posição de liderança, ele tem que ser o primeiro a servir, o primeiro a dar o exemplo, né? E abrir mão do seu ego. O como fazer. Abre mão do ego, abre mão do controle. Eu tenho uma frase muito legal, quando, né, isso é o controle. Quando eu abro a mão do controle, e isso é muito difícil, eu tive que abrir mão disso na minha vida. Quando você abre a mão do controle, sua mão está aberta. Cabe tudo. Então abre a mão do controle. Ah, mas eu não vou ter governança. Vai sim. Tem outras formas. Confia nas pessoas. Confia. Promove o crescimento das pessoas. Enxerga talentos. Faz os talentos crescerem. A pessoa fala, eu tenho medo de promover, de criar novos líderes. Não, o líder de verdade, ele cria novos líderes. Quando eu era professor, vivia criando professores. Eu pegava os alunos que mais se destacavam, virava monitor. Vários. E vários monitores viraram professores. Depois. Você vai investigando pessoas que estão no tempo delas, de querer evoluir, topam. Não dá pra pôr qualquer um. Não, também. a pessoa tem que querer e ter o dom, né? Uhum. Mas abre mão, cria novos líderes, que conforme você vai criando novos líderes e desapegando do controle, você tá o quê? Fazendo o quê? Você tá... Qual que é a palavra? Você tá... Delegando. Existe um método. Dividir para conquistar. Um método e alguma coisa pra galera pesquisar sobre isso. Management 3.0. Management 3.0. Mas o que é? Um curso? Onde faz esse curso? É tipo um Kotter. Tem um lugar, uma Kotter, dica? é um livro? Um livro? O que é? Não, é um treinamento, né? Treinamento? De gestão. É a gestão... Moderno. Gestão moderna. A forma moderna de gerir equipes e organizações. Legal. Promovendo... Aí uma pergunta é... Mais um, eu converso com ele. Vocês ficam quietos aí, Você eu frente com a Gabi. eu tô falador hoje, cara. Você veio de eu onde? Tô Você vendo nasceu jacaré, onde? cara. De Guarulhos. Guarulhos. De Guarulhos. Minha mulher de Suzano, ali pertinho. Mora mal vocês, hein, cara? Eu não, moro em Gatuba. De Guarulhos. Legal. Você ainda tá morando lá em Guarulhos? Tô, Então você sim. fez um pequeno passeio até o Fiz um nosso pequeno passeio de 100 interior quilômetros. paulistas aí, cara. É. Porque, mas a cidade é muito gostosa. Gostou? A cidade, Já o muda pra cá, escritório, já, muito cara. legal. A Legal. gente que fez. Foi, Muito não legal. foi o Maluf, foi a gente que fez. Fala agora que você Não, ia já perguntar, perguntei, cara. já. Mas agora você Agora- cortou minha pergunta, Agora cara. pergunta. Não, Esqueceu a pergunta. eu esqueci. Então vamos lá, enquanto vocês lembram aí da pergunta, o Eduardo Zanata, ele agora ele Aê, colocou. Voltou. Zanata. Aí, Zanata. Ele escreveu assim, Zanata para presidente. ele começou a falar de maturidade, e eu ia sugerir ele já embalar o modelo de maturidade do Kanban, kkkk. E aí, Priscila Bruscagin, Olha, desculpa se eu isso. li errado o seu nome, mas Bruscagin. Parabéns, Diego, obrigado por compartilhar. E aí, tem uma para ele aqui também agora, viu? Com licença. Marcelo Polo respondeu você, colocou, estou me dedicando e um dia vou superar você, Adriano. Ih, no perbolinho, né? Essa é a E ideia. aí agora voltou outra para você aqui, meu querido. Valeu, Paulo Marcelo. Galrão, acho que é isso. Galvão? Grande Diego, conte pra gente como você lidaria para trabalhar com uma squad ou RT que acredita que não precisa alterar seu modelo de trabalho cascata, porque sempre deu certo, passando ao ágil. Eu perguntaria para eles se eles estão conseguindo fazer entregas contínuas de valor. Se Se eles tiver estão dando- conseguindo fazer entregas contínuas de valor, Como tá tudo mostrar certo. isso pro cara que acha que tá? O cara fala, tô. Sabe por quê? Lembra aquele exemplo que eu dei no começo? Qual que é o contexto que a gente vinha? O analista de sistemas ficava ali um período fazendo análise dos sistemas, tal. Antigamente nós fazíamos o ML, análise de requisitos e tudo mais. Aí beleza, aí dá para o desenvolvedor vai interpretar os requisitos de negócio, requisitos técnicos, fluxo alternado, fluxo alternativo, e fazer o código. Depois o código, a modelagem, depois fazia a tela. E, cara, isso daí depois ia para homologação. Quando chegava na homologação, dependendo, já tinha passado 8 meses do início do projeto. Um ano ali. 8 meses, um ano.
Cara, aí chega, aí vem aquele cenário que eu coloquei no começo. Quando chegou ali na homologação, cara, tá tudo errado, não faz o menor sentido mais pra mim. Acho que isso funcionava muito antigamente, quando a tecnologia andava bem devagar. Bem devagar. Então você levar um ano pra fazer Mas o nego cozinhava pra caramba. o também. sistema, não, vamos pegar o sistema lá da pizzaria que era em Delphi. Em Delphi, era não, VB, Visual Basic. não, vamos mais pra trás, vamos COBOL? um negócio COBOL. em DOS aí, um negócio bem velho aí, cara. O bom é velho. Que hora que você for ali no esquinão pizzaria, vai estar lá ainda o sistema. Funciona bem, mas A olha, pizza é muito boa aí. Se vocês quiserem patrocinar nós, que não. Tamo... não é. 19. Já foi. Os caras- Mas então, que na época, pô, levar um ano o sistema da pizzaria ficar pronta era puta agilidade do caramba. Então, mas hoje em dia não, né? Hoje em dia o celular novo a cada mês aí, a tecnologia dando saltos, então você demorar um ano para fazer um aplicativo, já surgiram outros 20 aplicativos fazendo a mesma coisa ali para você ali, Esse até que melhor. E o mundo VUCA, né? Então o mercado penaliza. Por isso que o mercado cobra entregas rápidas de qualidade. Porque imagina que entreguei um produto. Fiz a descoberta, fiz o discover. O time fez o discover. O time desenvolveu, fez o MVP, entregou o mínimo viável para colocar o produto em produção. Não foi legal. Ou até mesmo no discover. No momento do discover, descobriu-se que o produto não fazia o menor sentido. Que a Tava ideia tudo já bem. tava ruim já. Fracassou o discover. Então, que ótimo que fracassou o discover. Você economizou muito dinheiro da organização no processo de discover. Antes de qualquer coisa. Botar o primeiro linha de Esse comando. Discovery seria tipo um pré-projeto, um Inception. É uma Inception, né? Exatamente. Então, se isso não foi captado no momento de discovery e o time começou a desenvolver, mas já desenvolvendo de repente no Scrum, cara, e fez ali um MVP em X tempo, e mesmo assim com o MVP identificou-se uma tendência ao fracasso, que bom que identificou rápido. Você não esperou um ano. Entendeu? Então acho que esse é o ponto. Agora, a pergunta é se o squad estiver no Go Horse. Se eles estiverem no Go Horse e fazendo entregas rápidas, incrementais, de valor, pô. Eu acho que é muito o que você falou, né? Se tá fazendo sentido, se tá dando certo, lindo. Se não precisa tá, vamos mudar. rever, né? Não precisa seguir uma grife, vamos falar uma moda. Né? É só ter o resultado mesmo, é isso? Porque conversando com outros coaches, né? A gente fala ali, Scrum é moda, já o coach é moda, já o coach vai acabar, Scrum vai acabar. Não precisa acabar o que é bom. E o Kanban não é melhor que Scrum, Não tem Scrum o não é melhor. melhor que Kanban. Eu Melhor é o que for melhor para a organização, Pra para resolver o o time. problema. Para o Faz time. mais sentido. Né? Se o Go Horse for melhor para a organização, para o time, seja feliz. Como é que é o Go Horse? Você conhece um pouquinho? Ou Aquela mais ou menos? marretada, né? Vai de qualquer O Horse jeito. meio que não testa, vai tudo em produção e vamos que vamos. Vamos que Faz. vamos. E tem segura, grandes peão. empresas, né, É. que trabalham com Go Horse. Não sei se é legal, se você pode citar o nome de Eu alguma. não lembro. Eu vi que Faz e põe pra vender. É É. isso? Não pergunta pra ninguém. a Natura, por exemplo, por muito tempo foi Go Horse, né? Eu não conheço. E vende. Mas estava tudo certo para eles, estava dando resultado. Agora, o ponto é, se eles analisaram, através de indicadores e comportamentos dos clientes, do mercado, que seja, que aquilo não estava dando o resultado esperado, ou que eles poderiam ir muito mais longe, fazer uma análise. Né? Aonde estamos errando? Né? E não querer dar o remédio sem saber a doença, mas vamos investigar comportamentos, dores, antes de querer levar uma prática. Né? Aí Esse é o ponto. Eu já pensando em... eu vou tentar inventar uma teoria aqui, tá? Aproveitar. Vai lá. Vamos aí. Pensando em Natura e Go Horse. Se você tem uma grande capacidade fabril, inventou um produto com um grande potencial e tem um marketing muito bom para fazer uma BCG depois, vá no Go Horse. Porque você vai e lança e foda-se Alguns vão dar se certo, vai dar outros certo, não. se vai dar errado. Você não tem que pesquisar nada. Então, se você se enquadra nesse conceito, Se tá tudo bem para você. faça o Go Horse, a perda não vai ser grande, porque às vezes para a Natura parar, pesquisar, testar, vai custar ver mais se ia caro funcionar. do que ir lá e jogar na revistinha e ver se vai vender. Pode ser. Gente, tudo é o ego. Tem o Tudo caso é o da, ego. tem o caso da Microsoft também.
que eles faziam o seguinte: enquanto a Apple preparava, apontava e Testava. fogo, eles preparavam fogo e depois apontava. Então eles preparavam, falavam, lançava, via se o mercado aceitava ou se não aceitava, e depois ia fazendo os ajustes com o feedback do próprio mercado. Errava rápido. Errava rápido, né? Então, Já a Apple preferia não sei esperar para construir o perfeito, Picasso dos aí eu computadores. não sei até que ponto isso chega a ser algo mais próximo a Go Horse ou não, né? O que é Scrum, o que é Go Horse nesse caso todo aí. Acho que o negócio é o que tá dando certo, né? Hum. E o Kenjutsu. Kenjutsu. Até o final eu falo certo. Não vai, já acabou, Kenjutsu. tá acabando já. Acabou. Você não tá Eu falando acho que errado. o Kenjutsu seria, acho que, algo essencial ali para você identificar que tipo de projeto Que tipo melhor de, pra de sua método organização, ágil né? ali, né? Muitos Agile Coaches, muitas consultorias fazem suas transformações ágeis hoje e tem dado certo. A minha sugestão para os agilistas, para as organizações, na humildade. Organiza a coisa, coloca um método aí, arruma um processinho aí, coloca um Kenjutsu, coloca começo, meio e fim na sua transformação para ver até onde você consegue ir, porque de repente você pode chegar à conclusão que a própria transformação pode ser um erro. Coloca um Scrum na sua transformação, né? É isso aí. E para quem tiver interessado no Kenjutsu, muito em breve eu vou estar escrevendo certinho a formação. Legal. E aí Isso vai ser um livro? O que você imagina? Qual formato? Eu tava falando agora há pouco que o Kenjutsu ele é muito simples. Vocês viram? Não precisou. O Kanban é muito simples. Na sua complexidade, o Scrum Mas você é tem muito que dar uma simples. inventada para vender o livro. Então, o livro você tem Eu que consigo. Ó, o Pra marquete- incrementar. o Eu já marqueteiro tenho aí. 2 já, pô. Tem dois Tem livros? dois Tem livros? 2 já. Que legal, Parabéns, tio. cara. Mas é... E como que chama? um é um romance, né? Tenda Noite Árabe. Como? Tenda Noite Árabe. Depois eu vou Tenda mudar. Noite Árabe. É a versão de 2013. E acha onde ele? Ele tá na Amazon. Na Amazon? Tá na Amazon. Tava na Livraria Cultura também. Caramba, Ele legal. é um romance que eu coloco ali elementos de metafísica, de... Tem várias coisas ali que dá um outro podcast. Uma sinopse, não dá pra fazer um rapidinho? Assim? Esse livro, depois eu estou reescrevendo ele, vai ter uma V2 aí, mas o grande pano de fundo é o efeito borboleta. O efeito borboleta no espaço e tempo, porque eu tinha algumas ideias na cabeça, só que eu não queria entrar em méritos de religião, de reencarnação, nada disso. Então eu coloquei ali na proposta do livro um cara que ele estava lá e começou a ter devaneios. O livro começa com um personagem dentro de uma biblioteca e começa a ter devaneios dentro da biblioteca, a ter flashes. E aí esses flashes eles vão continuando até que ele chega a 3.000 anos antes de Cristo, quando ele estava numa tribo nômade. E aí nessa tribo nômade ele saiu da sua tribo, foi para outra que estava muito próxima e conheceu uma moça ali e tal, e eles tiveram ali relação, mas eram tribos diferentes. Por serem tribos diferentes, que aí no livro eu coloco que um era da tribo dos hebreus, outro era de uma tribo muçulmana, e houve um grande derramamento de sangue ali. E aí houve um efeito borboleta no espaço e tempo. E aí ele vai tendo flashes disso, e todo o livro é construído na tentativa e erro dele de quebrar o ciclo kármico do erro. Até que ele descobre como que é? Na incompletude ali, na teoria do... esqueci agora. Mas ele descobre a fórmula de romper o karma, né? E é um romancezinho lá, eu fiz num período que dava pra fazer. O segundo é um pouco mais divertido. Que legal, bem legal. O segundo o segundo é do sapinho. Dá pra achar na Amazon também. Dá pra achar na Amazon. Legal. Vou a hora que eu tiver um tempinho maior, eu vou procurar ler. Eu te Bem mando. interessante. Muito legal. É isso que eu ia perguntar. O segundo livro. Então, aí eu tinha que fazer alguma coisa leve pra sair desse, né? Troca sua cerveja. Opa! Já virou chá. E o seu? Não quer não? Não, Eu já tomo. tô falando muita besteira. Então Tô brincando. Acabou. Aí eu tinha que fazer algo mais leve. Era o sapinho. Na época que eu tava na Record, né? Então eu
eu comecei a fazer as crônicas do Brejo, que é a história do Sapo Drama, né? Então ele inventa as engenhocas dele ali e eu fico zoando o sapo o tempo inteiro, né? Os textos foram escritos no ônibus, no metrô, voltando pra casa, em dias de chuva, em pé no metrô. E é mó barato. E eu custei pra parar de escrever ele porque eu me diverti muito. E o sapo tenta dar. O sapo entra no MSN pra falar com a princesa, leva toco. E a princesa bloqueia ele. Depois virou WhatsApp. WhatsApp. Aí ele ganha na Mega Sena, vira o Conde de Monte Riso. Eu fico zoando o sapo o tempo inteiro. Então foi difícil eu sair porque eu tava me divertindo muito. Aí depois eu vou fazer as crônicas do Ágil, né? As crônicas do Ágil. Mas esse eu tenho muito medo de escrever. Por que, cara? Pode dar crítica. Pode dar ruim. Cara, tem um livro do... Não sei se é o Léo Lins ou Murilo Couto, que tem um livro do sapo também, que era um sapo radioativo. Já viu isso aí? Não vi, manda depois. É engraçado também, cara. O Paulão, que tinha feito a pergunta lá sobre os argumentos para sair do modelo cascata, ele colocou aqui: até que ponto você acredita flexibilizar o modelo ágil pode afetar os princípios da agilidade? Abraços de seu amigo Paulão. Grande Paulão. Grande Paulão. Se ele se referiu flexibilizar os princípios do ágil com o Kinjutsu, aí a minha resposta é que não flexibiliza. Não estou metendo a mão em nenhum lugar onde não devo. Acho que ele deve estar querendo dizer, penso eu, que é abrir mão de uma transformação ágil, vamos falar assim. Tipo, não... Abrir mão do ágil e manter o Go Horse porque tá dando certo. Isso, ou tipo, não, você não é nada ágil hoje. Vamos falar que você segue uma metodologia cascata tradicional, antiga, e não vai entrar com o ágil do dia pra noite, assim, você vai entrar com meio ágil. Então você, de certa forma, tá abrindo mão de implantar de uma vez a metodologia. Piorou a pergunta do cara. Será que é isso? Foi isso que eu interpretei. Um parafuso aqui, né? Será que é isso? Repete a pergunta. Isso que eu ia falar. Até que ponto... Explica, Paulão. Até que ponto você acredita que flexibilizar um modelo ágil pode afetar os princípios da agilidade? Eu creio que está ligado àquela questão do Kanban, de a gente Scrumban, até às vezes misturar. De a gente acrescentar mais estágios, mais fileiras ali no Kanban. Não sei, eu tô achando que os times têm níveis de maturidade. Então, se eles estiverem num nível de maturidade onde eles precisam naquele momento da flexibilização e eles querem, e para eles tá tudo certo, vai embora. Segue, flexibiliza. Deixa o time testar e deixa o time errar rápido, porque se ele testar e errar rápido, ele vai com mais força pro jeito certo. Pro jeito certo. Então é aquele negócio, vira errado na curva mesmo, pra ver capotar. Depois a gente... Na próxima curva você eu sabe posso estar como enganado, que entra. eu posso estar enganado, tá? Mas o próprio Linho prega, né, que a gente comece certo logo da primeira vez. Mas não é nenhum pecado testar, né? Se o time entende que eles querem testar uma flexibilização, deixa testar. Deixa ver eles, até onde eles conseguem ir e acompanha. Cara, você acha que tem muita... que o pessoal, os agilistas aí, não enxergam com bons olhos alguém mexer na metodologia deles? Vira uma heresia ali. Existe Acredito uma heresia? que sim. Acredito que sim. Porque foi o jeito que... Mas eu já ouvi de nomes fortes de uma metodologia X que dava pra flexibilizar sim. Eu vi da boca dele num treinamento. Então, porque eu fiz essa pergunta. Essa pergunta que o Paulo fez, eu fiz. Olha, dá pra mexer? Eu tô colocando um Scrumban. Pode? Fala, pode. Eu tô dando essa resposta sem fraquejar. Foi o que eu ouvi de um nome forte do Kanban. Então foi. E ele me convenceu. Falei, vai. Testa. Aqui, ó. Olha, o Paulão respondeu que é isso aí. Foi respondida a pergunta dele. Então a gente acertou. É isso aí. Aí a Marina Oliveira lá vem. Pergunta. Não tem dele em casa hoje não, amor. É a esposa dele. Eita, agora a minha esposa também mandou uma mensagem. Aí você não leu, né? Opa, sucesso, meninas. Beijo, nossas esposas.
A Marina Oliveira pergunta aqui: qual o método sugerido para a mensuração da qualidade das entregas pós-treinamento do time? Então, Pegou pesado, hein? não, mas a gente trabalha para isso, para fazer entregas de qualidades incrementais. Como mensurar? Tem algum KPI aí, algum número para mensurar uma entrega de treinamento? De treinamento ou de software? Fala que ela está implantando um treinamento. Mas treinamento ou software? Um treinamento de operação, assim. Mas porque a gente pode adaptar para qualquer coisa, né? Sim. Com certeza. Eu obteria indicadores, né? Então, se o seu indicador pode ser um feedback, você pode distribuir um feedback, um aplicativo mesmo, para mensurar, coletar rapidamente. E é muito rápido a resposta. Uma provinha ali, vamos falar Tem assim. aplicativos que você compartilha. O próprio Google tem o Google Forms. Forms. Sim. Tem várias ferramentas que você consegue coletar. Como foi feedback. a experiência? Não só no final, mas durante, porque se você tem gente que nós às vezes colocamos o feedback durante um treinamento para já ir corrigindo a rota. Legal. Isso é Antes de concluir o treinamento. Antes de concluir. Isso é ágil. A gente cara. não espera terminar. Eu não tinha pensado nisso. Bem legal essa ideia. né? Então, por exemplo, se for vamos sair do mundo de software. Sim. Se for um treinamento ou um produto, como que eu vou medir a qualidade? Que foi a pergunta dela. Então, primeiro ela deve se perguntar o que é qualidade para ela. Então, e como ela consegue quantificar Uma qualidade. a qualidade. Se ela conseguir responder para ela o que é a qualidade O que é um treinamento bem feito e bem e dado? quantificar, ela pode usar a criatividade dela para fazer feedback, para coletar essas informações e ver quão perto ou quão longe ela está Do que ela espera. do que é qualidade para ela. Uhum. E tem que ver se o que é qualidade para ela é qualidade para o fulano, ciclano e para a Para a organização. diretoria, para a organização. Tem toda. isso também. Cara, e o que você espera com essa metodologia que você criou? Só Quais são suas ambições? Ambições, anseios. Desculpa. Imagina. Eu espero, no primeiro momento, ajudar os coaches, as organizações a organizar a casinha para tocar a transformação ágil. Né? E com começo, meio e fim, de forma respeitosa, de forma que ali anulando o seu ego, o problema sempre é o ego. Ou o ego da diretoria, Vai o ego de ou o ego alguém. da diretoria. Vai devagar, baixa a bola, entendeu? E o que eu espero com o Kinjutsu é poder ajudar a transformação de uma organização, a transformação de um time, ou a transformação da pessoa. Pessoal mesmo. Pessoal. Beleza. Existe método ágil na filantropia? Método ágil na filantropia. Filantropia. Filantropia é aquele aquele De ajudar o outro. é aquele de ajudar o trabalho, outro. aquele trabalho desinteressado. Né? Tipo você pegar uma ONG e dar uma agilizada na ONG. Desculpa falar desse jeito. Implantação de ágil em filantropia, você quer dizer? Você já ouviu falar sobre isso? Ou Não, mas se fosse o ponto, se esse fosse o ponto, né? Temos ali uma ONG que faz um trabalho de filantropia. Então eu chegaria lá e falava, o que você quer? Né? Qual é o seu desejo? Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Eu quero aumentar o meu leque de caridade, aumentar meu leque de apoio, de ajuda. Eu falo, o quanto você quer? O leque de pessoas que eu consigo ajudar. Dobrar a quantidade de pessoas que eu ajudo. Então você tem que investigar o cenário, investigar As dores, os comportamentos, ver até onde ela quer chegar e fazer com que ela abstraia as respostas que tá nela mesma. A resposta não tá no coach. Isso que é muito louco, a resposta tá nela. Então o coacheiro, só apoia, só ajuda a pessoa a chegar até onde está a resposta, porque a resposta está nela. A resposta está no dono da organização, no time, dentro de mim. Então o coach ele facilita esse processo de descoberta das respostas. Legal. E você acha que seria uma ótima alternativa para validar a metodologia? Sem dúvida. Eu acho. Vai falar que não também? Não. Uma pergunta ruim, né? Não, não tem pergunta ruim é não perguntar. O Emílio Zurita aí, cara. Mas o que é bacana assim na pergunta dele é que as pessoas ficam
achando que as metodologias ágeis estão ligadas só ao desenvolvimento. E grandes corporações. Não, a desenvolvimento, software, mas na verdade dá para você hoje implantar para qualquer... Eu gostei muito do exemplo Salvou minha pergunta, obrigado. Do self-coaching ali, do self-scrum, onde você quer fazer alguma coisa em casa, quer fazer para você daily mesmo, night. Faz a sua daily ali. Acho que quem conversa, faz uma terapia aí, escuta isso aí. Mas você já conversou? Você já fez? O que você já fez hoje de diferente? Se o cara quer comprar um imóvel, coisa totalmente nada a ver, né? Nada a ver, Saímos totalmente da casinha. O cara quer comprar um imóvel. Em quanto tempo ele quer comprar um imóvel? Em X tempo. Tá. Quanto que ele entende que ele precisa juntar de entrada para dar um imóvel? X. Em quanto tempo ele consegue? Tá lá. O que ele abre mão para fazer? O que ele abre mão Quanto disso? ele consegue pagar por mês? Exato. Então, tudo é o objetivo e os resultados que para ele alcançar, resultados chaves para ele alcançar aquele objetivo. Ali que ele vai ter que fazer para porque essa semana eu vou abrir mão disso, daquilo, semana que vem outro. O grande legal é a gente falar de uma forma diferente de fazer software. Que tá tão legal que ultrapassou a forma de fazer software. Você vê a agilidade em RH, em marketing, por que não em hospital? Me procura lá no LinkedIn. Eu escrevi a República, eu nem lembro o nome do título, mas eu coloquei uma proposta de agilidade no governo. Sim, né? Um ágil no... Dá pra colocar agilidade no governo. Pra leis, pra aquele senadão velho lá. Como os caras dar um Pelezinho também. Transformar a República. Aí não vai mudar. Não legal isso, Tiago. Eu escrevi, tá lá. Tá no seu LinkedIn? Tá, República Holocrácia. Eu esqueci o título. Mas legal, cara. Seria legal. Inteligente. E acho que a galera prega aí de transformar a política em uma corporação, né? Alguns acham isso muito revoltante, né? Mas talvez se você seja parar legal. Pra pensar, vamos parar pra pensar. Se você pega lá a República, nós temos os senadores, os deputados, não é? Que são representantes do povo numa época que o povo não tinha voz e muito menos aplicativo. Hoje o povo tem aplicativo, tem tecnologia, o povo pode votar. O povo consegue se representar. Então eu acredito que a transformação ela pode chegar, se o homem quiser, na República. Fazer uma transformação ágil na República. Então eu escrevi isso, tá lá. Acho que tem belo sentido aí do negócio. Tem porque você ataca a corrupção. Não precisa do intermediário, que eu acho que é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? De você eliminar o intermediário, você ir direto na fonte. Ninguém mais depende de um intermediário. Cara, então, acho que mas isso boa parte dos com muita políticos, cautela. Eles agem de acordo com a sua base. Então, sua base se manifesta de determinada forma na rede social, ele vai lá mas é um intermediário. E vota. Então. Ele tem a interpretação dele ainda. Não é um canal direto, né? De qualquer jeito. Exato. Mas até nessa proposta aí de transformar a República, eu coloquei 2 etapas. Tem a etapa que ainda depende do representante, mas ela já tem uma maior liberdade para o cidadão. Conseguir promover entregas contínuas de valor na sociedade. Então, onde está a dor dessa cidade de Indaiatuba? E o legal é da continuidade, né? Pegar o 2 Scrum que você tá ali em 4 anos, né? Vamos falar, entregando coisas. Não tipo o cara que não faz projeto nenhum durante anos ali, né? Sei lá. Faz sentido. O leque é muito grande, louco. gente. Dá para atacar tudo. Legal. Então, hoje nós falamos aqui com o Tiago, que é escritor, analista, desenvolvedor, ágil coach, escritor, poxa, poeteiro e pai, né? pai, marido, 3 filhos. 3, opa. Que bacana. Quantos anos você tem, Tiago? Tem a Ana Beatriz de 7. Diga. Ana Beatriz de 7, a Sofia de 5 e o Ravi de 3. E você tem quantos anos que você tá mentindo a idade? Começou cedo o trabalho, hein, cara? Eu tenho 25, tô zoando. Ô, louco. Eu ia falar, ô, louco. Não, 38. Que isso, menino novo. É jovem ainda, cara. E eu vou abrir aqui pra cedo, você então. trazer suas considerações finais, o que você
achou que faltou? Seu recado a gente pro pergunta. mundo. Seu recado para o mundo, Quem agradecendo, quiser né? conhecer mais sobre o seu trabalho, qual rede social te procurar? Eu coloquei o LinkedIn do Tiagão aí, mas se tiver mais canais aí, a gente atualiza depois a descrição lá. Desculpa bagunçar também. falar besteira. Não, eu acho que nós podemos ter respostas criativas a todos os tipos de problemas. Porque, sabe a teoria do espelho, que a gente sempre enxerga no outro o problema que tá na gente? Então, quando um problema se depara com você, não tenta tirar o problema. Tenta enxergar o que a vida tá te colocando na frente e ver se aquilo é seu, ver se é algo que tá ali para você aprender. E se isso se repete, é porque você ainda não aprendeu. Se repete 1, 2, 3, 4, 5, você não rompeu o ciclo, você não aprendeu aquilo. Uhum. Você Então, só a vida- deu só uma pelezada ali no negócio. E a vida tá ali te ensinando. Então eu penso muito nisso. Eu procuro muito me investigar, né? Investigar meus comportamentos, aonde eu tenho errado, acertado, e procurar ser cada vez melhor. E ter respostas criativas a problemas, né? Eu acho que numa organização, quando você precisa saber onde você tá, né? Se situar. Saber que contexto você está inserido, enxergar se você tá ali de planta, de sem noção, ou se você tá fazendo a diferença, se você tá liderando a mudança. Uhum. Você tá fazendo, ou você tá uma planta ali. Então eu penso assim, eu gosto muito de me investigar, de meditar, assim, independente de qualquer coisa. E, cara, eu acho que o grande recado, o grande problema da humanidade é o ego. Baixa a bola, baixa o ego e que tudo dá certo. Legal. Muito legal, Muito cara. profundo, cara. Gostei. Agradeço você ter vindo de onde mesmo? Guarulhos. Guarulhos para o mundo. Tiagão, Valeu. muito obrigado. Muito legal o bate-papo aí. Longo, né? Perdi a noção do tempo. 2 horas de live hoje. louco, Eu acho que é a cara. live mais longa, porque foi muito bacana, rendeu. Galera E também gostou. agradecer a todo mundo aqui que mandou seu comentário, que mandou seu joinha. E é isso aí, pessoal. Quinta-feira que vem aí. temos mais. Obrigado, gente. Diego. Obrigadão. Obrigado, Obrigado. deixe seu like, seu joinha. Semana que vem tem mais, galera. Um abraço. Muito obrigado para quem assistiu. E quem não assistiu, assista, tá? E o Adriano vai tocar o carrom semana que vem, né? Cavaco. Cavaco? Não é. O que você comprou mesmo? Tantã. Tamborim. Um tamborim. Tamborim, Foi a rapaz. compra mais inútil do mundo, registrada pela IBGE. Um abraço, obrigado, Tiago. E Valeu, até gente. mais, galera. Valeu. Até a próxima quinta. É isso aí, cara. Legal, cara. Hoje rendeu, hein? Papo Que da hora, mano. Gostou? Muito